Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje, pra gente começar a conversa, eu quero falar que nós estamos pagando uma promessa. Sim, nessa verdade. mesa, falando sobre um assunto que na outra entrevista nós falamos que iríamos debater nessa mesa, que era um assunto que diria não só para o mundo condominial. Isso, é verdade. Seria um bate-papo mais abrangente falando sobre empreendedorismo. Então, quando você fala em empreendedorismo, você tem que pensar em liderança. E ninguém melhor para sentar nessa mesa comigo e com o Marcelo Verdade. do que Edmilson Júnior, do Grupo Aliança, e Wagner Lessa, do Grupo Vila. Bem-vindos os dois. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Marcelo. Está de volta aqui para a gente pagar essa promessa, Opa! né? É verdade. Que eu acho que vai agregar todo mundo que está nos assistindo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Ainda trouxe um parceiro maneiro, né? E, para deixar ainda melhor, tá aqui o Edmilson, grande amigo também do mercado condominial, um empresário de sucesso, um empreendedor nato, que eu, graças a Deus, conheci e virou amigo nesse mercado. E vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Boa tarde, pessoal. Marcelo, Wesley, Wagner, prazer estar aqui com vocês e vai ser uma honra poder compartilhar das nossas experiências, né, desse mercado, do empreendedorismo. E vai ser um assunto bacana. Quando eu falo pra vocês de casa que a gente não vai falar do mundo condominial, é até um pouco mentira que a gente acaba levando pro mundo condominial. É isso aí, Mas a legal, gente vai cara. tentar expandir um pouco nossa mente hoje Vamos sim. pra falar com o empreendedorismo como um todo. E eu quero começar já perguntando vocês já de cara já. Vocês acham que empreendedor no Brasil é meio maluco? Cara, então, assim... Vamos começar assim, né? De uma forma leve. Brasil e Rio de Janeiro. Ainda mais no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer assim, eu acho que primeiro você tem que nascer um pouco com essa veia empreendedora. E eu acho super certo quando alguém fala assim, antigamente eu acho que todo mundo tinha que ser empreendedor, né? E tinha um pouco mais essa ideia meio que de sonhador. Sim. E quando você começa a percorrer uma trajetória, você começa a ver que não é só flores. Sim, sim. Né? E que existe ali os espinhos que a gente, naturalmente aqui, tem 4 perfis diferentes de empresários, mas que tem a mesma dor. É. Sim. Né? Aqui cada um tem o seu perfil, um jeito mais contido, um jeito mais de falar. Então, todo mundo tem o seu jeito de empreender. Mas eu acho que o empreendedorismo, ele está um pouco ligado, sim, a você nascer um pouco com essa veia de querer fazer algo diferente, de querer cuidar de pessoas, de querer liderar pessoas. E, naturalmente, tem pessoas que já nascem e já desenvolvem um pouco já o outro lado. Pessoas que não são tão empreendedoras, pessoas que chegam 10 para as 18 e falam, meu Deus, tá acabando, chegou a hora de eu ir para casa, tomar minha cerveja, comer Já vai meu churrasco. alongando, né? Vai dando Já vai alongando pra ir tá embora. feliz. E às vezes a gente que é um pouco mais empreendedor, a gente fica às vezes triste quando não tem demanda. É verdade. Quando tá tudo calmo, o cara tá calmo demais, tá com algum problema. Então, assim, eu acho que é sim uma loucura. Eu acho que com o tempo eu aprendi também que não é para qualquer um. Se você não sente no teu coração que você vai ser forjado ali na dificuldade, né, de empreender, porque dificuldade a gente tem em várias áreas da nossa vida, mas trazer o empreendedorismo é uma escolha de passar por dificuldade. Né? isso A aí. gente hoje talvez escolhe em algumas áreas da nossa vida não passar por dificuldades, mas empreender né, eu vi essa semana um termo muito bacana de um empresário de sucesso e empreendedor, que ele falou assim, empreender é você estar em um avião que está pegando fogo, na altura, e pular sem saber se o seu paraquedas vai abrir ou não. Né? Então, assim, é realmente um desafio, é uma loucura para poucos loucos. Eu jurava que você ia falar que o empreender era você estar no avião pegando fogo e começar a vender paraquedas. Pode ser. Mas, assim, na minha opinião, é assim uma Mas se loucura. deixar vender. com o Wagner mesmo. eu O Wagner mesmo. Não tem Manda jeito. alguém entregar. Eu falo assim, ó, fica Vende aqui, né? E pega lá embaixo, lá, né? Setor de entrega. Então, assim, é mais ou menos essa pegada. Deixa eu ir falar aí, mas é uma Não, loucura acho que assim. o desafio que a gente tem são vários conjuntos, né? A gente tem a maior carga tributária do país. É verdade. A gente tem o maior custo de energia e água do país. A gente tem o maior ICMS do país. Então, quando você olha para essas coisas, elas são desanimadoras. Mas quando você tem bom relacionamento, aí já começa a mudar. E eu falo isso porque já trabalhei em empresa de petróleo e gás, em cervejaria, antes de montar o negócio, em empresa de plano de saúde. Inclusive, saí agora de uma que eu deixei, creio eu, um legado importante, porque eu conheço o dono que mora na Inglaterra. Então, assim, o cara tinha 100 mil funcionários, eu conheço o dono. Então, acho que é algo que você vai deixando a sua marca.
Por quê? Relacionamento, ideias inovadoras, energia, não desistir fácil de um objetivo. Sim. E aí, quando você idealiza o impossível, você alcança tudo que é possível. E eu tenho uma frase que me acompanha, que é até de um pastor de São Paulo, que ele fala, cara, ninguém faz nada grande sozinho. Se fez é porque não é grande. É verdade. Então, quando a gente começa a construir um caminho onde a gente escolhe as pessoas certas, até para dividir sociedade, que se for o caso, você consegue alcançar a vitória diante de tantos obstáculos. E, de fato, voos maiores, né? de fato, aonde a gente está sedimentado hoje é bem desafiador. Eu posso completar isso tudo dizendo que o empreendedor é aquele que ele acredita muito no seu próprio potencial. Sim. Eu acho que se você não acreditar que você é capaz e que você é capaz de desenvolver uma coisa diferente ou de entregar um produto melhor, você não nasceu com a veia empreendedora. Então, eu acho que se você se olhar hoje e fizer uma autoavaliação, imaginando se você consegue fazer um trabalho que uma outra pessoa está fazendo ou produzir algo que a outra pessoa está fazendo de uma forma mais eficiente e melhor do que aquilo, provavelmente você tem uma veia empreendedora. Agora, disso, para você ter um perfil empreendedor, aí você tem que treinar e acreditar muito nisso, e treinar muito isso, né? Tem pessoas que confundem, eu sou empreendedor, e ele é uma pessoa tecnicamente exemplar. Sim. Né? Eu costumo dizer assim, nem sempre o empreendedor é o seu melhor técnico, é o seu melhor especialista. Né? Então, assim, esse cara é um especialista, ele é empreendedor. Tem pessoas que confundem isso, sabe? Empreendedor, além de tudo isso que você falou que é determinante, eu acho que é um cara que a coragem, no sentido de andar junto e respeitar o medo, não é não ter medo. Né? Todos nós temos os nossos medos e são importantes, porque eles nos privam de uma decisão errada, eles nos bloqueiam para fazer uma atitude precoce ou uma atitude que vai nos atrapalhar. Porque o maior inimigo do empreendedor é ele mesmo. É quando ele decide dar um passo maior do que a perna, é quando ele decide, é momento, e não é momento. E aí entra essa questão da coragem e o respeito ao medo. Né? Se você não tem coragem nenhuma, se você tem... eu costumo dizer o seguinte, o cara nunca vai ser empreendedor se ele tiver medo de ser mandado embora. Eu estou aqui trabalhando para alguma pessoa, estou vendendo meu tempo e meu conhecimento, mas eu quero empreender. Sim. A primeira pergunta que eu faço quando eu dou essas palestras em faculdade, que a galera ali... Eu venho muito da questão startup, né? De você começar a empresa muito novo, baseado numa ideia ou algo que você goste. A primeira pergunta que eu faço para essa galera é o seguinte: quem é que tem medo de ser mandado embora? Se o cara levantou a mão, desculpa, ele já não tem a premissa. Não. Que é realmente, muitas das vezes, você empreender, trabalhar e no final do mês não ter a sua remuneração. Tal de pegar o limão e fazer limonada, né? Uma bola de chumbo invisível. Já está fadado a perder ali. Marcelo, tira uma dúvida pra mim. É você, que eu acho que é uma das pessoas que mais eu vejo fazer isso com uma frequência muito interessante. Você acredita que grande parte do sucesso do empreendedorismo está no perfil empreendedor da pessoa ou está no desenvolvimento do network que ele consegue fazer ao longo do tempo? Então, eu vou dizer para você, o que o Wagner falou e o que o nosso amigo Edmilson me falou, assim, eu acho que se complementa. São duas coisas diferentes. Às vezes as pessoas se confundem, porque o cara sabe falar, o cara é um bom comercial e o cara se acha um empreendedor por causa disso. Não, não é isso. Para mim, o empreendedor ele tem que ser visionário. Entendi. Então, o empreendedor é aquele cara que tem medo, não tem medo de sonhar, né? É aquele passo. Mas arregaça a manga e vai. E arregaça a manga e vai. Porque empreender hoje no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, é você dar um passo, você subir uma escada sem você ter um degrau. Verdade. Né? Eu vejo muito isso, assim, empreender hoje. É você subir um degrau sem você saber que aquele degrau existe. Isso é quase... Eu posso falar isso, que o nosso amigo Edmilson é uma pessoa muito religiosa. É quase a determinação de fé, né? Exatamente. Eu trago exatamente essa determinação. O empreender é um passo de fé. Você dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. A gente escuta muito isso. Não é? E sobre o que o Wagner estava dizendo com relação à pessoa se submeter a correr certos riscos, eu acho que é uma linha, uma cronologia entre você estar acomodado e você ser responsável. Então a pessoa sai do comodismo e começa a tentar alguma coisa diferente. Só que nesse itinerário, nessa linha de atividade, de atuação, de comportamento, às vezes ela vai longe demais. Como o Wagner mencionou, isso pode colocar o negócio em risco. Então, é bom você conhecer seus próprios limites. É o que eu até conversei vindo para cá. Interessante, conhecer os próprios limites. Interessante. A fábrica de travesseiros. Eu falei, cara, você tem já a linha de fornecimento adequada? É o melhor preço?
Você tem a cadeia de ressuprimento e de venda? Tenho. Então, agora é relacionamento. Você tem também? Então, desenvolve. Cria escala, mas cria com diferencial. Agora, vai ter risco. Você não está suportando mais o risco, tenta ver oportunamente alguém que possa te ajudar. Interessante, eu vou abordar esse assunto daqui a pouquinho. Mas só vou complementar. A outra parte que eu vejo do empreendedorismo foi a parte que o Edmilson falou. Primeiro, eu não acredito em empreendedor como um cavaleiro solitário. Sim. Tá? Então, eu utilizo 2 provérbios na minha vida exatamente para empreendedorismo. Primeiro, na multidão de conselheiros, você encontra a sabedoria. Então, assim, se você tiver uma pessoa do seu lado, ver várias pessoas te dando conselho, a tendência a errar é muito menor. Até porque esse conselheiro já pode ter passado por algo que alguns problemas, então assim, eu utilizo. E outro provérbio que eu sempre utilizo também, quando você começa a crescer, eu falo sempre, orgulho precede a ruína. Com certeza. Então, assim, são 2 provérbios que eu levo para minha vida. Tanto para o cara que está começando, Excelente. que é quando você sabia as pessoas estão do seu lado, se calça de pessoas que têm, de repente, um nível melhor, tenham passado por esses problemas que você já tenha passado. E quando você chegar a um certo nível que você já achar que está sendo alguma coisa, não esqueça que o orgulho precede a ruína. Mas o bendito do network, eu te perguntei. Então, vamos lá. O network, aí já entra o outro passo. Depende muito também do produto que você está vendendo, tá? Tem produto que você vai precisar de um network maior. Hoje, né? Vou te falar do meu caso como sindicatura profissional. O nosso maior crescimento da Chamar é exatamente pelo network que a gente faz, tá? Não só pelo trabalho que nós temos dentro dos condomínios, mas das empresas que nós temos trabalhando com a gente, as parcerias. E os próprios parceiros, na hora que você vai falando, pô, por que você entrou naquele condomínio? Se você for ver, ele é de repente, é um cara que trabalha dentro de algum condomínio nosso, que já aconteceu isso com a gente, um rapaz que ele trabalhava, que ele é dono de uma terceirizada, e queria colocar o meu serviço dentro do condomínio dele, por causa da confiança que ele tem com a gente. Então, assim, network para empreendedorismo é quase uma coisa que tem que ser andar juntos. Né? Alguns com maior network, e outros com um network, eu acho, mais na área digital. De repente, você não precisa mais ter aquelas pessoas do teu lado no dia a dia. Mas o network, para mim, é primordial. Vocês entendendo a importância do network, eu peço a vocês nesse momento, compartilhe nosso vídeo, deixe um like, isso é muito importante para o nosso vídeo e é muito importante para que outras pessoas, no seu ciclo mesmo, conheçam o nosso trabalho, conheçam nossos vídeos e possam ajudar ele de alguma forma a desenvolver profissionalmente ou até mesmo dentro do seu condomínio. Isso é muito importante, tanto para a gente quanto para vocês. Só complementando, essa parte do network é principal, sim, mas eu acho que a mídia, ela está acima para mim ainda do network. A mídia? A mídia. Porque se você tem a sua empresa, né, que nem a gente já conversou alguns episódios, não adianta você ter a sua melhor empresa se as pessoas não conhecem, né? Eu acho que só pegando um gancho disso que você falou, não existe uma fórmula para o sucesso. Mas eu sou um cara que eu gosto de estudar muito a questão do sucesso. Né? É claro que o sucesso ele não tem um ponto final. Ele é algo que tem que estar na sua rotina. E eu sempre percebi o seguinte, quando você pega os casos, né, de sucesso, de empresas que não morreram nos seus primeiros 5 anos, que existem estatísticas horríveis. Quais são os mesmos de números, você lembra? Cara, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que a última vez que eu vi, que acho que em torno de 80% ou 70% das empresas, né, morrem antes dos seus primeiros 5 anos. Então, assim, o que eu vejo? A questão do network, ela está muitas vezes ligada ao mercado. Se você abre uma empresa no mercado condominial, se você abre uma empresa no mercado educacional, se você abre uma empresa no mercado imobiliário, você tem que conectar no seu mercado. Você tem que agregar no seu mercado. Você tem que conhecer outros empresários, outros empreendedores do seu mercado. Porque eles vão ter a mesma dor que você está tendo, talvez em estágios diferentes. Mas ou ele já passou ou ele está passando por aquela dor. E esse network, ele soma a você. Ele pode não somar, talvez, numa venda. Sim. Ele vai somar num retorno financeiro. Mas ele pode somar numa informação que você talvez não tinha. Ele vai de alguma forma. Então, o que eu vejo? Tem empresários, empreendedores que abrem um nicho, abrem um empreendimento e não se conectam em nada. Não se conecta num evento, não se conecta numa comunidade, não se conecta num encontro online. Ele não se conecta. Ele fica isolado totalmente e ali tentando quebrar pedra. E ele pode
através do network, conectar. Então, vai muito além, às vezes, só da parte comercial. E às vezes não é imediato, Não mas é. acontece. Acontece, às vezes. Eu já tive em eventos de empreendedores, né? Que alguns até confrarias, alguns encontros mais ali de 15, 20, 30 empresários apenas. E você, numa conversa de 30 minutos, cara, você parece que a cabeça vai explodindo. Você quer sair dali para já começar a fazer o que o cara ali do lado está fazendo. Você entende uma técnica que ele ali... E você vê as mesmas dores. Isso, de uma certa forma, até me confortava. Eu cansei de ir para evento para bater Essa papo. conversa de hoje nasceu disso, né? Disso, da gente foi, tá das conversando dores. na mesa, falando Fala das assim, dores cara, de tu cada também sente empresa. essa dor, né? Tá. E aquilo ali até te dá um ânimo para você. Empresários anônimos, né? Vamos conversar sobre o nosso problema. É mais ou menos isso, entendeu? Então, Edmilson, eu quero fazer uma pergunta pra você, mas antes disso eu quero fazer um pedido lá pra fora. Tito, arruma pra mim uma folha, corta em 4 pedacinhos e traz uma caneta. Não precisa cortar isso do vídeo, não. Deixa o pessoal escutando mesmo. Quero fazer uma dinâmica aqui com o pessoal aqui na sala. Legal. Uma caneta e 4 pedacinhos de papel. Vamos lá. Não existe fórmula do sucesso. Mas tenho certeza que de casa agora tem muita gente pensando, caramba, eu tenho um perfil empreendedor, eu tenho isso tudo, mas não sei por onde começar. Então agora vai a minha pergunta pra você. Dá algumas dicas de qual é o passo a passo das coisas que você considera, porque Wagner também vai falar dele, o Marcelo também vai falar, do que você considera interessante, que é a ordem de você desenvolver uma empresa de sucesso. Eu sei que a empresa de sucesso depende de 1 milhão de variáveis. ficaríamos aqui mais de um mês falando. Mas assim, qual é o passo a passo que a pessoa deve começar para pensar na estratégia? Começa pelo marketing, começa por isso, porque eu acho que cada um tem uma forma de pensar. Sim. Provavelmente a minha pode ser mais parecida com essa, a sua pode ser mais... Então, Por isso me dá que uma não tem ideia. a fórmula do sucesso. É isso aí, mas dá uma ideia, vai. Cara, a gente quando começou a pensar em administradora, a gente já tinha estudado o mercado pela própria experiência de morar em condomínio. E a gente estabeleceu uma visão que a gente não ia abrir mão. E a gente colocou aquelas diretrizes lá. O mercado não se comporta assim. Mas eu sei que os condomínios querem isso. E eles vão gostar disso. Então, quando a gente começou a fazer o trabalho em si, aquilo vendeu que era uma maravilha. Eu não precisava de time comercial. As pessoas, os condomínios, procuravam a gente porque estavam insatisfeitos com o comportamento do mercado sempre virando à direita ou sempre virando à esquerda e a gente deu outra direção. Então, eu acho que a visão do negócio e você sustentar aquilo como ideal e não se render ao mercado. Ou seja, eu não vou ser mais um na multidão, eu quero ser alguém diferente. A gente sustentou isso. Segundo, Então, a sua premissa é pesquisa de mercado e manter a postura e o propósito da empresa desde o começo. A visão e o propósito do negócio. Legal. E é uma frase até do Wagner, que ele me falou essa semana e eu acho que ele talvez nem lembre disso. Eu não me conecto com pessoas, me conecto com propósitos. Não que ele... propósito está sempre em alguém, né? Sim. Mas não que ele descarte as pessoas, mas é o que ela agrega. Sim. Se aquilo encaixa com o meu ideal, eu vou seguir. E isso eu não esqueci que ele falou essa semana. E além do propósito e a gente firmar isso com relação à empresa... A tecnologia deu para a gente a sustentação para crescer, a sustentação para ter transparência, para ter velocidade de resposta para quem precisa. E, em terceiro lugar, pessoas. Porque pessoas que não são autogerenciáveis, pessoas que são só mandáveis, né? Vamos abrir aspas aqui para dizer isso, pessoas que não têm energia para seguir com você naquele negócio, que não acreditam, que acham, né, que aquela filosofia mais wokeizada hoje em dia de que são... proletariado, né, sendo massa de manobra dos burgueses, aquelas histórias que a gente já sabe, elas não vão fazer você dar certo no seu próprio negócio. Então, algumas atitudes, trocas e desenvolvimento humano vão ser bem necessários. São as 3 premissas: propósito, tecnologia e pessoas. Propósito, tecnologia e pessoas. E aí, Lessa? Cara, eu acho que quando você mandou essa pergunta, tava parecendo até aquele aluno de primeira... fila ali. Queria levantar a mão. Os nerds. Deixa que eu falo. Não, assim, eu gosto muito desse tema. Os olhos brilham quando eu falo, porque eu lembro muito do meu início. O que eu vou falar hoje aqui, eu acho que para quem está começando, que foi a sua pergunta, qual é a premissa, por onde você começaria, se eu fosse falar do que aconteceu comigo da prática, seria uma resposta. E aí eu acho que eu não conseguiria, como um conselheiro, agregar tanto. Então, hoje eu quero tentar trazer um pouco da minha experiência, do que eu vivi e
fazer com que as pessoas não passem pelo que eu passei. Um momento de dificuldade, empreender, tudo isso. Apesar que dificuldade ela vai existir. Mas dentro da sua pergunta hoje, o que eu vejo? E até um pouquinho do que ele falou, concordo, como eu falei, não tem fórmula do sucesso, mas tudo inicia numa oportunidade que você visualiza. Então em algum momento, ele e os sócios deles viram uma oportunidade. Viram uma brecha no mercado. Uma janela Viram de algo. entrada. Viram uma janela, viram a oportunidade de fazer diferente, como ele falou da diferença, de só encontrar o mesmo, e tudo começa. E como qualquer uma pessoa que esteja vendo aqui, que quer empreender, ela viu uma oportunidade. Ela pode ter ficado chateada com o atendimento, e ela falou, peraí, eu posso fazer melhor. Então, tudo inicia de um sentimento. A questão do sentimento da oportunidade, e aí eu já falo com a experiência, e não de quando eu comecei, tem que ser tão forte quanto que a única opção seja não desistir. Caramba. Exatamente. Então, quando você começa, meio que você fala assim, pode acabar tudo. Eu posso, desculpe até o exagero, eu posso ir morar debaixo da ponte, mas eu vou continuar. Eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, eu vou continuar. Então, esse é o primeiro sentimento que você tem que ter. Eu vou fazer até dar certo. Essa é a primeira questão. Decidiu isso no teu coração, eu vou fazer até dar certo, você parte aí sim para a parte da experiência que eu posso agregar mais. É você começar com algo que a gente chama, eu abrevio de MVP. É o mínimo viável possível. O que eu posso fazer para que dentro daquele controle que eu falei lá atrás, do medo e o respeito ao medo e da coragem, o que eu posso fazer para começar, mas que não vai impactar tanto esses dois universos que eu vou transitar entre empreender e a minha vida pessoal. Porque cada um tem uma trajetória. Eu, quando comecei, por exemplo, eu morava com a minha mãe, com meus avós. Sim. Tem gente que empreende com filho, com esposa. Com a esposa grávida. Com a esposa grávida. Então, nesse momento, é você com você mesmo e Deus. Ali. Não tem outra história. Então, é isso que você, aí com a experiência, você pode trazer. Peraí, eu vou continuar aqui trabalhando, eu sinto isso muito forte, eu quero um dia ter a minha empresa, então eu vou começar aqui um MVP. Eu vou começar com, talvez, atendendo meus familiares, eu vou começar, talvez, fazendo um curso de especialização, eu vou começar com um escritório pequeno, ou até um coworking, eu vou começar. Mas eu vou começar... Às vezes é uma mãe que... É uma esposa... Aliás, é uma mãe de um filho que não tem um pai ali, que é uma mãe solteira. Eu vou começar vou começar em casa, no home office, mas vou começar daqui, né? Então, eu tenho que ter um ponto de partida. Entendi. Então ela vai começar validando. Peraí, eu sou boa no que eu faço, porque tudo começa conosco. Eu fui meu primeiro funcionário, vocês foram seus primeiros funcionários. Então, é claro que com a evolução disso, você passa a ser um líder, você passa a ter uma equipe para liderar. Mas ainda me vejo como funcionário. Sim, é importante a todo momento. A A gente se cobra né, e quanto. tal, parece que... Se eu pegar minha mochila ali, eu tô com o crachá. Então, assim, eu tô com uniforme. Então, o que eu costumo dizer, respondendo isso, como eu falei, não tem uma fórmula do sucesso, mas é você ver essa oportunidade, você ter essa coragem, esse sentimento de falar, cara, eu vou fazer, eu vou abrir mão de diversos outros sonhos. Sim. De casar, de ter filho, de viajar, de comprar um carro que eu quero. Eu vou vender algo. Mês passado eu me emocionei muito que um empreendedor de salgadinho, ele começou, para comprar a máquina de salgados, que fazia lá 1.000 salgados no mês, ele vendeu a cama dele. A cama box, que ele comprou lá, King, que valia... Que legal. R$4.000, ele vendeu por R$2.500 para comprar a máquina. E foi dormir só no colchão. Então, tipo assim, isso ele ter na cabeça dele que ele vai fazer até dar certo. Aí são as atitudes de você no dia a dia. As ferramentas que ele tinha, né? As ferramentas que ele... Aí não tenho entra dinheiro, a questão eu tenho a cama. de analisar os espaços. Então, se você que está hoje para empreender, pega essa palavra, pega esse ensinamento e começa. Mas tem que ter esse sentimento. Eu vou fazer até dar certo. Entendeu? Marcelo, antes de eu dar a palavra a você, porque a gente teve dois ensinamentos aqui do outro lado agora. Né, que se o pessoal de casa estiver acompanhando, já tem ferramentas suficientes para poder desenvolver um trabalho a partir disso. Mas eu queria que vocês dois, depois passa a caneta pro Wagner também, eu queria que você anotasse hoje quais são as duas maiores dores do empresário. Dores, assim, que realmente o que é mais difícil hoje para você conseguir manter a sua empresa... Conseguir ser claro na minha pergunta? Sim. Só duas palavras, uma, outra. Aí depois eu vou discutir cada um para ver se todo mundo tem a mesma dor, se são dores muito diferentes, às vezes são dores complementares, às vezes é só um ponto de vista diferente da mesma dor.
Então vai ser bem interessante a gente tentar fazer isso. Marcelo, a mesma pergunta, mas eu queria que você fosse mais em 3 passos, como eles falaram, mas 3 passos dinâmicos, assim. Hoje, se eu tivesse que empreender, eu faria isso, e depois eu me preocuparia com isso. Então, eu não vou nem dizer os passos como deveria ser feito, não. Mas eu vou dizer, porque eu acho que o Edmilson e o Wagner falam assim, muito bem feito. Eu entraria na parte mais emocional. Assim, eu tenho um filme que eu gosto muito, que o Rocky Balboa fala pro filho dele, não importa, filho, né, quanto você bate, e sim você aguenta apanhar. Quando você cai, levanta de novo. E levanta de novo. Então, eu vou entrar nessa parte, tá? Ser empreendedor no Brasil é ser resiliente. É perfeito. Então, você apanhar, você sabendo, tá? E ainda a gente vai falar do nosso, apesar do nosso tema hoje, não é o mundo condominial, mas se a gente trouxer isso para o nosso empreender hoje no mundo condominial, a gente sabe que é um segmento totalmente ciumento, né? Que aqui a gente no Rio de Janeiro não tem ainda... vaidoso, verdade. Assim, quem são as empresas que mais se destacam? Quem você mais tenta se destacar? São aquelas que apanham mais, que tentam fazer algo diferente. Então, assim, hoje, se eu for falar para as pessoas que entram no mundo condominial, é ser resiliente, porque não é para qualquer um, tá? Quando a gente foi fazer um evento, né, que vocês sabem, que vocês participaram, um amigo meu falou assim, Marcelo, você está disposto a apanhar você fazendo esse evento? Eu falei assim, se eu não tivesse disposto a apanhar, eu não seria empreendedor no Brasil. Né? Porque aqui a gente apanha de tudo que é jeito. Então, assim, ou você tenta, o Edmilson falou uma coisa, ou você tenta fazer algo diferente para você se destacar, ou deixa do jeito que está. Todo mundo igual? Tem um ditado ninguém querendo fazer algo diferente. Vira mais um guardião do caos, né? Exatamente. Prego que se destaca ganha martelada. Então, a gente tá isso. No mercado exatamente isso. Então, é um conselho que eu tiver que dar para as pessoas exatamente isso. Entendi. Você aguenta apanhar? Se você aguenta apanhar, vem para ser empreendedor. Agora, não adianta entrar, se desfazer de bens e na primeira pancada, vou desistir. Cara, não desista nunca. E outro conselho também nessa área, viva da mesma forma que começou a empreender hoje, deu certo amanhã. Não deixar subir a cabeça, né? Não, da mesma forma financeiramente como você viva hoje, como você vive hoje. Eu sempre falo isso com meus amigos, cara, vive 6 anos da mesma forma que você vivia 6 anos atrás. Daqui a 6 anos. Hoje você tem condição de comprar uma Ferrari? Não compre. Reinvista na tua empresa, porque se daqui a 6 anos você conseguir viver no mesmo padrão que você vive hoje, daqui a 7 anos você compra o que você quiser. Entendi. Verdade. Se eu tivesse que fazer uma tríade como essa, eu vou ser bem objetivo, eu pensaria hoje primeiro na dor, no que você precisa atingir, como vocês mesmos falaram, mas lembrando sempre que a dor minha não é a dor de todos. Às vezes é a dor que eu sinto, é minha. O produto que não me entrega só não me entrega, mas não quer dizer que seja uma dor do mercado. E muitas vezes as pessoas confundem isso, achando que isso é uma dor generalizada do mercado, que isso vai explodir, e na verdade aquilo ali só atenderia a mim mesmo. Então isso eu acho que é um ponto de vista se avaliar. É uma das coisas que o MVP resolve. Você tem uma ideia, essa ideia será que é só minha? A dor é só minha? O MVP vai te dizer. É isso. A segunda coisa seria trabalhar o marketing muito bem trabalhado, que hoje em dia o marketing é quase que 50% do que você vai fazer. E um marketing diferente. É um marketing diferente, mais moderno. Não pensar em vender por vender. Pensar em mostrar que você tem a solução para a dor daquela pessoa. Justamente. Né? E a terceira, cara, é o que todo mundo falou. Não desistir. Porque... se fosse para desistir, eu tenho certeza que todo mundo nessa mesa, em algum momento, ou mais de uma vez, já teria desistido. Eu tô errado? Nenhuma. Não, Edmilson? Pensou não? Cara, eu acho assim... Não pensou em desistir hora nenhuma, Edmilson? Não, eu desanimei, mas acho que desistir não. Eu também, eu não pensei, eu também não pensei em desistir, porque eu tinha conta pra pagar. Mas que dá uma dorzinha lá no fundo do peito e fala assim, dói muito. Todo empreendedor já não, acho que o termo que o Edmilson falou é o seguinte, é porque às vezes, vocês vão entender, cansa. A gente cansa, porque é psicológico e físico.
E tem alguns casos espiritual também. Também. Mas a gente cansa. Isso tudo que a gente está falando aqui, eu costumo brincar agora recentemente, que é muito parecido com casamento, né? Como é que empreender pode perceber, a maioria dos empreendedores são casados. Porque, assim, é muito parecido. É uma luta diária, é uma resiliência diária, né? Se o cara consegue se manter casado, ele mantém a empresa. Ele mantém a empresa. Né? Então, assim... Você notou 3? Não, a mesma coisa. Ah, tá. O meu também tá a mesma coisa, que depois eu achei outra expressão melhor. Mas, assim, cansa às vezes. Eu já me vi, mais ou menos, logo depois da pandemia, né? Foi avassaladora pro nosso mercado. Teve ali uns 6 meses depois que eu sentei lá no escritório e até a Juliana perguntou se eu estava bem. Eu falei, pô, Juliana, tô cansado. Tinha recebido lá umas pancadas lá, que é natural a gente receber. Sim. E aí eu falei assim, ela, pô, mas tu não tá pensando em desistir não? Eu falei, não tô não. Eu tô cansado, eu preciso de um recesso. Uns 2 dias aí pra eu oxigenar e voltar, mas... É o que ele falou. Às vezes cansa. A gente fica cansado. Agora vamos para uma pergunta polêmica. Empresa é ONG? Acho que o Edmilson é melhor do que eu. Ele é mais direto. Acho que é bem óbvia a resposta, mas até o óbvio tem que ser dito. Né? Claro. Acho que empresa não é ONG, embora você tenha a postura de ser, às vezes, uma liderança um pouco mais humana, um pouco mais próxima. Né? Eu, por exemplo, eu brinco com os funcionários, eu sou um pouco descontraído em alguns momentos, levo para almoçar comigo e tal, mas eu também preciso cobrar e preciso lembrá-los de que a gente está no meio de uma selva, né? Sim. E a gente, às vezes, tem um elefante na nossa frente que é impossível eu uso muito essa expressão de engolir. Eu preciso fatiar o elefante aos poucos. Pegar o meu trabalho e valorizá-lo ao ponto de olhar para a minha própria empresa como um lugar que eu não mereço mais estar ali. Eu posso ir para um lugar melhor. Então, eu tenho funcionários que hoje estão em grandes companhias. Tem uma funcionária que passou por lá no financeiro e está em outra companhia muito maior. Acho que nem vale a comparação de muito maior, mas é muito maior mesmo do que o Grupo Aliança. Então, eu entendo que se eles encaram com responsabilidade onde eles estão, eles vão entender que não é uma ONG, não no ponto de vista ofensivo, né? De você ser grosseiro. Porque existem ONGs sérias também, mas de você olhar como uma empresa como aquela que luta pela sobrevivência e pelo máximo esforço, pelo máximo resultado, pelo poder gerencial efetivo, ativo, pelo contato, pelo relacionamento. Eu acho interessante você ter falado isso. A gente não sobreviverá se a gente relaxar. Eu acho interessante você ter falado isso, e eu vou dar a palavra ao Lessa já e ao Marcelo, mas eu quero explicar ao pessoal de casa o porquê que eu digo empresa não é ONG. Muitas das vezes o colaborador, e até outras, o cliente mesmo, ele acredita que você está ali só porque você quer prestar um serviço e ele não entende que a empresa é feita para dar lucro. A empresa é pautada na ideia do lucro, seja pelo sócio prioritário, pelo sócio majoritário, ou por um grupo de associados que eles esperam lucro daquele investimento. Eu acho que a visão, antes do Wagner falar, é mais de alguns clientes, né? Também. Pelo que o cliente exige, eu acho que ele acaba achando que isso é ONG. Que é ONG, né? Eu aprendi, né, nesse ramo aí, há mais de 20 anos empreendendo, que nada é maior que a instituição, que o CNPJ. É isso aí. Nada. A sua vida pessoal não é maior. As suas escolhas não podem ser maior que a sua empresa. Os seus clientes não podem ser maior. Os seus colaboradores não podem ser maior. Então, o desejo de comprar Ferrari, né? Não pode ser maior. Por isso que eu falei lá atrás que a gente o nosso principal sabotador somos nós mesmos. Então, assim, quando hoje eu acordo e vou dormir, eu penso assim, o CNPJ tá bem? A conta tá no azul? Os colaboradores estão recebendo em dia? Porque isso não deixa de ser uma saúde do CNPJ. Não estou dizendo o colaborador lá com o dinheiro dele. Estou dizendo o CNPJ pagar. Sim. A obrigação dele está em dia. Então, hoje, e isso tem que estar na cultura do empreendedor. Sim. Você, quando abrir um CNPJ, você tem que dizer o seguinte, hoje eu estou abdicando do meu CPF. Sim. Porque quando eu olhar, eu vou olhar para o meu CNPJ. Eu, às vezes, me pego, hoje os sócios investidores brincam com isso, eu falo assim, caramba, eu olho para minha conta, vejo um valor, olho para a conta da empresa e falo, pô, podia pegar uns 10% ali. Mas não é porque é maior. E se você entende isso, você sente, às vezes, até a dor disso. Caraca, pô, podia estar melhor. Né? Foi o que o Marcelo falou, podia estar morando num local melhor. Mas você ter a visão de que aquilo ali é o teu maior ativo,
É maior do que tudo, é maior do que os teus colaboradores todos juntos. Podem todos pedirem demissão. A gente vai contratar novamente. E o CNPJ tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Não pode ter emoção, né? Não pode. Isso, e muitos empreendedores falham por isso. Fazem confusão patrimonial, né? Começa a misturar o patrimônio tudo. da empresa com o próprio. Começa a achar que ele pode investir em algo. Hoje nas mentorias eu falo, vem cá, de onde você tirou essa ideia que você pode comprar esse item? Não, porque eu vou vender, porque... Olha para o teu CNPJ hoje, olha para o teu fluxo. Você pode comprar? Vai no achismo hoje. Eu quero falar assim, para de usar eu acho que eu posso. Eu tenho um número para vocês aqui que ele é alarmante. Ele é um número de 2024 para 2023 para 2024. Falando que de toda a gama de empresários, quando a gente fala empresário, a gente também está somando o MEI, que é um CNPJ. Sim. No Brasil, hoje ativo, 75% deles sobrevivem com um prolabore de 2 salários mínimos. E as pessoas acham que os empresários são ricos. Então, assim, aí bota 20% que são empresas médias, e aí depois tem lá mais uns 10, 5% ali, que vão variar, né? Não vamos fazer a soma exata, que são grandes empresas que realmente ganham excelentes salários. Mas as pessoas... que a maioria, ela não tá no glamour. Ela luta dia a dia para sobreviver e com... Mas isso, Wesley, eu venho de classe média, baixa, mas classe média, é cultura. Desde o início, meu avô era empreendedor. Eu aprendi com ele ali muita coisa. Era a luta do colaborador, que a gente fala muito do funcionário, com o dono. Que depois era o chefe, que hoje é o empresário, que é o empreendedor. Não existe isso. Não existe. Porque ele é empresário, ele é dono, ele é isso. Já existe um preconceito. Vem cá, quando é que isso construiu essa luta? Se todo mundo está no mesmo barco. Na verdade, o sucesso do empresário, ele vai criar emprego para mais profissionais, e mais profissionais vão estar empregados, vai diminuir o desemprego, quando na verdade as pessoas pensam que... ecossistema. Não, ele ganha muito e não... Meu Deus do céu, eu ganho muito justamente para tentar dar mais salário, para dar mais... As pessoas não enxergam, paga, né? De imposto, risco, que é todo nosso. Porque a empresa fechou, você indeniza os funcionários, mas quem fica com prejuízo é você. É verdade. Então, custa muito mais para demitir do que para contratar. Muito mais. É o que eu falei até aí nas premissas que eu coloquei no papel, a carga tributária. O desafio do EBITDA... não dá cola não, dá cola não. Das receitas menos despesas virarem no azul, né? E aí, isso... desperta muitas outras variáveis, que é você conectar com a produtividade do profissional para saber se ele faz mais com menos, para que eu tenha mais dinheiro no final do mês. Olha só, eu vou fazer um resumo. Fala, pode contar. Eu quero também entrar ter muito funcionário também não é sinal da empresa ter muito dinheiro. Porque às vezes eu tenho 2, né, com os meus sócios. Tem uma com 200. E ela rende muito menos resultado operacionalmente, lucro, do que a outra que tem 25. Então, assim, por quê? Porque é em razão do mercado, é a natureza disso. Então, o nível de controle sobre ela tem que ser muito maior, senão... Mas essa luta entre classes que você falou, a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu não sei de onde começou isso, mas com certeza... Se a população não tentar acabar... Começou, mas eu sei quem começou isso. Mas aí não vai entrar em parte falar. Eu já não, o podcast vai ser tirado. Vai ser tirado do ar. Melhor eu não sei quando começou. Melhor não falar sobre viés político. De quem começou isso. Meu braço esquerdo começou a doer. Começou a doer. Nem botou tatuagem. Vamos lá, olha só. Antes disso, deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Olha o que o Edmilson colocou no papelzinho dele, que são as 2 piores dores, as maiores dores que hoje ele tem. Carga tributária e gestão de pessoas. Autogerenciamento, não é isso? Aí o Wesley colocou, sem ver o que o Edmilson colocou no papel, colaboradores e carga tributária. Outro empresário falando. Lessa, relacionamento e crescimento de pessoas. Como duplicar? De novo... Colaboradores, gestão de pessoas e relacionamento, que depois você vai explicar o motivo do relacionamento. E Marcelo colocou impostos e qualificação. Pessoas com falta de qualificação. De novo, exatamente. Pessoas. O custo tributário desses funcionários. Então, assim, o que a gente descobre é que nenhum de nós
olhou o que eu estava escrevendo e que Sim. todo mundo, todo empresário sentado nessa mesa tem a mesma dor. Sim. Com exceção do Lessa, que tem de relacionamento, que a gente vai tentar entender agora. Fala. Mas eu queria conversar com vocês sobre esses dois temas. Não, eu quero sobre falar- carga tributária. Eu quero falar ainda sobre a ONG. Você não pegou. Manda ver. Não, calma aí, rapidinho. É sobre a carga tributária e gestão de pessoas. Mas vamos dar a palavra. Sim, que eu não quero... Essa ponto também eu gostaria de falar. Então vai lá, Marcelo. Então, a pergunta é, ONG, a empresa não é ONG? Não, não é. Tá? Mas eu vou dizer para você, quantas vezes a gente, como empresário, né, a gente desanima, fala assim, cara, por que eu tô com essa empresa ainda? Mas também tem um lado bom da cultura, né, e que eu sempre falo da minha empresa, o DNA da sua empresa, tá? Sim. Quando eu vejo os meus funcionários trabalhando, doando o sangue, às vezes sábado, domingo, e respondendo os funcionários, às vezes eu falo assim, cara, eu não posso fracassar, eu não posso desanimar. Porque apesar que, eu sempre falo, eu não demito ninguém, o próprio funcionário se demite. Sim. Tá? Eu tenho essa premissa, eu não demito ninguém, o próprio funcionário se demite. Mas quando eu vejo meus funcionários também ralando, correndo atrás, fazendo tudo pela empresa, por mais que eu me desanime de alguma forma, algum tempo, tentem parar, eu falo, cara, não, eu tenho responsabilidade com famílias que têm ali, trabalham com a gente, que são pais de família, são pessoas que têm um aluguel para pagar, têm filhos para sustentar. Então, se da mesma forma que eu acho que a empresa não é ONG, né? Às vezes também falta a gente como empresário. Será que a gente está fazendo o mínimo pelo seu funcionário para que ele vista a camisa da sua empresa? Para que ele faça... Por que aquele funcionário não está se doando? Será que ele está tendo algum problema dentro da sua casa? Porque eu já passei por isso. Aí você já está respondendo até o que eu falei de relacionamento. E Não tem nada a daqui a ver. pouco, e dentro dessa situação, você só precisava chegar para o cara, irmão, vamos conversar? E o cara daqui a pouco fala, pô, acontecendo isso, e você conversar com o cara e você trazer o cara de volta. Porque hoje, eu acho mais fácil, aí vai entrar que eu te falei da qualificação. É você ter o seu funcionário que já está qualificado, um cara que já está treinado, um cara que já entende o DNA da sua empresa, já está dentro do sistema, do que você trazer uma pessoa de fora. Então, às vezes, é mais fácil a gente manter o nosso funcionário e trazer, criar uma família. Eu vou dar um exemplo que teve um funcionário nosso que teve outra empresa que tentou contratá-lo. Ele falou assim, olha, eu não saio da chamada, porque a chamada é minha família. Justamente. Entendi. Então, isso para mim é mais Ele importante. construiu o valor. do que O qualquer Lessa, coisa. o Lessa com certeza quer falar sobre isso. Sim. Mas Mas deixa eu você te falar pode uma falar coisa. sobre- Eu não concordo. Não concorda? Eu acho que para quando chega nesse nível, é porque você, como um bom líder, você já tentou fazer de tudo ao ponto daquele colaborador ele permanecer na sua equipe. Então, isso não é um problema nosso, é um problema... A gestão está sendo mal feita. E se a gestão for bem feita, eu passo a achar que a demissão, muitas vezes, para o colaborador, foi até um ponto positivo. Porque Sim, no ciclos encerram. ciclos encerram, ele vai ter uma nova oportunidade, é um feedback para ele entender que ele teve a chance de melhorar e ele não melhorou. E eu não posso manter um colaborador na empresa que ele não performa, e se ele não performar, eu vou demitir outros 100. Não, mas você já deu feedback? Já, pra essa pessoa? dei Não, feedback. eu tô falando de pessoas que têm... Não, mas aí é um erro de gestão. Então, Aí é um não, erro às de vezes gestão. Não, às vezes não é erro de gestão. Não é um erro de gestão? A Não. pessoa não conversar com Não. aquela pessoa? Então, mas eu vou dizer para você o que aconteceu comigo. Era uma pessoa que estava se separando, que os filhos dele estavam morando longe, e o cara era meu melhor vendedor, e eu comecei a conversar com ele, falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu entendi o que estava acontecendo na vida dele, tratei esse problema, e o cara voltou a ser o meu melhor Mas é um vendedor. erro acabei de falar, é um erro de gestão se a pessoa não enxergar isso que você está falando. Mas quem enxerga? O administrador. Se você, de repente, você não está lá no dia a dia. Não, mas olha só, aí é um erro de gestão duplicado, que você botou uma pessoa pra ficar de frente aqui dali, que é uma pessoa que ela não tá gerindo bem. Então tinham que ser duas pessoas mandando embora. Ele e uma pessoa que tava liderando ele. Não, nem sempre. Ah, eu não sou assim, Nem não. sempre, Desculpa, nem eu não sou sempre. bonzinho assim, não. Nem sempre. Às vezes a parte, Não. é a parte Eu falei, psicológica. não tem uma fórmula do sucesso. Mas aí, se já me permitir entrar nessa questão do relacionamento, eu concordo com você das partes de tributo, que são sócios que não agregam nada né, nosso dia a dia. Nunca... Edmilson vai explicar pra gente por que a carga tributária é tão alta. Edmilson vai explicar. Mas vamos lá. A parte do relacionamento hoje, você perguntou, qual é a sua maior dor hoje? A gente vem de uma pandemia, a gente vem de algumas gerações que tiveram outro ensinamento do que talvez a nossa. E hoje, nós, pelo menos eu como empreendedor e líder, me vejo à frente de algumas pessoas que aparecem para trabalhar com a gente, para até empreender, que
tem muita dificuldade de relacionamento. Dificuldade de compreender sentimentos, expressar sentimentos. Exatamente. Às vezes foi o que o Marcelo falou, se abrir, né? Às vezes nós já até entendermos o momento daquela pessoa. Então, eu já vi ruínas e até sucessos acontecerem por você saber lidar Com pessoas. com pessoas e aí diretamente ao relacionamento. Sim. Né? Tem momentos que naturalmente nós ficamos com raiva daquele colaborador porque ele fez uma besteira e tal, aquela coisa toda. E pode ser ali. Mas uma como um bom líder, oportunidade, o que você faz? vai lá e busca um relacionamento. Exatamente. Mas isso é o problema do líder. Do líder. A gente que... quando a gente está numa posição de líder, muitas das vezes nós não temos a quem recorrer. Eu costumo dizer o seguinte, tá, e quando eu tiver uma dor de barriga? Não tem ninguém, mas eu tenho que estar ali para quando alguém tiver uma dor de barriga. Mas isso é o ônus de ser um líder. Então, é a solidão do empresário. É o famoso, eu sou o irmão mais velho, então já digo, eu irmão mais velho. Eu sou caçula. É o caçula. No meu caso, eu sou o irmão mais velho, então tem que estar ali. E muitas vezes, mas quem eu vou vergonhar? Enfim. Então, eu acho que o relacionamento hoje, na minha visão, tem ficado cada vez mais sensível a essa questão. Dentro das empresas, e não só relacionamento nosso, líder com o liderado. Entre eles. Sim. Você vê hoje pessoas que não se falam dentro da própria empresa. E isso, fofoquinha, intriga. Então, assim, eu já tive momentos dentro até do grupo, que hoje é um grupo, mas quando era só Vila Fácil, de eu ter que reunir todo mundo e falar assim, gente, acabou, pô. Somos pequenos demais para gerar esse tipo de coisa. Não. A tua dor é mesmo de todo mundo, meu amigo. Eu juntar todo mundo, eu não lembro agora o ano, mas a gente, né, nesse percurso, aconteceu eu juntar 8 pessoas numa sala e falar assim, peraí, isso aqui tá parecendo uma multinacional. Vai continuar. Que multinacional é essa para ter fofoquinha nesse período com 8 pessoas trabalhando? Relacionamento. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, questão de pessoas, cultura. De duplicação. Sim. Eu sempre falei isso lá dentro da empresa. Como é difícil você encontrar pessoas para você se duplicar. Duplicar no sentido de propósito. Não que, faz como o Wagner faz. Não. Vai ter a essência dela, vai ter o jeito dela, vai ter a forma dela. Mas vai tentar entregar o que o Wagner entrega. Mas vai chegar no mesmo objetivo final Legal. do Wagner, que é a entrega. Que é aquele propósito. Que Isso é um baita desafio. É um desafio. É uma dor hoje. Hoje, quem nunca falou assim, caramba, eu estava investindo tudo naquele cara, naquela menina. Sabia que ela era meu sucessor, sabia que ela ia ser meu braço direito. Do nada, desmorona tudo. Ou a pessoa sai, ou a pessoa tem uma atitude que você vai contra todos os teus valores. E aí você fala, caramba, eu perdi noite, eu perdi reunião, perdi fala, perdi saliva. E não é nada do que eu imaginei. Eu tenho uma teoria para isso muito boa, uma técnica de retenção do funcionário assim. Normalmente usa uma algema e prende na mesa pra pessoa nem pra casa. Porque um dia não volta, então é melhor complicado. deixar ali, né? Então, assim, eu mesmo recentemente, isso não acontece quando você tá começando, não. Você vê, já tem uma trajetória. Recentemente contratei uma pessoa que eu admirava, um talento. Eu falei, caramba, consegui. Sabe quando você fica feliz que eu trouxe esse cara de uma empresa de tecnologia? Meu Deus, que felicidade. Aí você entrevista, vê que o cara realmente é competente, assim, começa a atuar junto, você começa a dizer, caramba, mano. Não deu nada aquilo. O que eu fiz? Então, assim, esses dois que eu coloquei que são muito fortes para mim, até coisas que eu estou vivendo. Já vivi e estão sempre constantes. A questão tributária eu não botei porque, cara, isso aí é uma coisa que eu já falei assim, sabe aquele gigante que você não consegue lutar contra, né? Lutar contra. Entendeu? Não tem. Edmilson, tem que conviver. Tira uma dúvida pra mim. Hoje, eu queria, na verdade, é uma pergunta casada. Primeiro, se hoje o mercado tá com profissionais com muito mimimi. Essa nova geração, se ela é uma geração de muito mimimi, muita reclamação e pouca entrega. Pouco resultado e muita reclamação. Muitos direitos e poucos deveres. E a segunda coisa, que é uma pergunta pra todos... Hoje em dia, currículo ainda vale ou o que vale mais é a experiência profissional e o quanto aquela pessoa se dedica? Essa é uma pergunta difícil, né, de responder porque não é uma fórmula exata. Mas até puxando um gancho do que acabou de ser dito na mesa, e essa funcionária em si se enquadra tanto na colocação do Wagner anterior quanto nessa próxima. Ela era da cobrança e o resultado dela era o dobro com relação aos demais. O dobro. Mas
era o tipo de pessoa que é aquela que você coloca no jardim do Éden, ela mata o Adão, mata a Eva e mata a cobra. Então, assim, não fica ninguém por conta do relacionamento. Caramba. Então, assim, cara, a pessoa era ruim. Ela não tinha competência emocional. Não era uma pessoa ruim de caráter. Não era uma pessoa ruim de coração. Era uma pessoa incompetente para se relacionar. Simples assim. Nossa. Não sabia resolver o problema. Não sabia digerir o que ouvia como algo que não era pessoal, era só profissional. Sim. Então, aquilo era transformado em pessoal e aí ia varrendo para dentro e de repente explodia. Então, o clima não era bom. E essas experiências foram transformando a visão daquilo que a gente tinha com relação a ela para aquilo que era já insuportável. Começa a balança a ficar desregulada, né? Tão competente, mas é tão ruim. Tecnicamente, relacionamento está lá embaixo, o relacionamento, e tecnicamente o resultado está lá em cima. Não compensa a médio e longo prazo. Porque os demais vão cobrar isso de mesmo você. Mesmo sendo um bom profissional, vão cobrar. E mesmo assim não trazia a conexão que a empresa precisava, né? E eu acho que a geração tem muita gente interessante e competente, mas você tem que procurar muito. E eu acho que não é mimimi no sentido de ser até uma pessoa incompetente, não, porque você encontra pessoas competentes. Boas. Mas é mimimi no sentido de não serem capazes emocionalmente. Eu acho que o grande conflito é emocional. Eu vi um rios de um empresário que disse que na entrevista o colaborador, o possível colaborador, o candidato, começou a chorar e pediu para ligar para a mãe. Que a mãe dele foi com ele, ela estava lá embaixo esperando. Ele falou, mas, cara, beleza, problema nenhum, o pai te ajudar, deu uma carona e tal, te deu uma força e estava lá te apoiando. Mas no momento ali de pressão, pediu para ligar para a mãe. Tem aquela história também, acho que todo mundo viu, do carro, né? Do cara que bateu no carro dele. O meu já fez entrevista com um funcionário e com a mãe do lado. Então, do cara que bateu no carro dele, ficou desesperado por conta de uma batida, sentou Começou a gritar, então assim... Mas você escutou essa, Edmilson? Eu fiz entrevista com a mãe do lado. Nem faço. Eu nem faço. Eu até faço, bem no começo. Eu não vou contratar. Eu contrataria. Eu perguntaria. Não, fui pego de surpresa. Eu perguntaria, a entrevista é pra mãe ou é pra... Não, eu pedi pra se retirar. Ela se posicionou contra. A retirada? Isso foi bem no início da empresa, eu estava formando a equipe. Rapidamente contar para vocês. Meu Deus do céu. A sede era em Madureira. Aí um rapaz de 25 anos, ligado à área de tecnologia, deixo claro que não tinha nenhum tipo de, no currículo dele, deficiência ou algo do tipo. Então, naturalmente, chamei para uma entrevista. Aí ele chegou com a mãe dele na recepção. Aí a pessoa, pode entrar para a entrevista. Os dois entraram. Chegaram na minha sala, eu já tomei um susto, né? Eu falei assim, não, tudo bem, então, senta aí e tal. Aí eu falei, olha, eu tô aqui com o seu currículo, direcionei a ele, falei, podemos começar a entrevista? A senhora me dá uma licença? Ela, não vou sair, não. Porque o meu filho já foi muito lesado por empresas e tal, já chegou em casa muito triste, eu faço questão de participar. Falei, olha, não é comum, eu mega educado, né? Não é comum, mas tudo bem, vamos lá. Aí fiz algumas perguntas a ele muito breve, acho que demorou, sei lá, 10 minutos o bate-papo e pedi para ele aguardar que eu ia retornar. Claro que eu não retornei, né? E um homem já, 25 anos, né? Era para uma vaga muito específica de tecnologia, ele preenchia o conhecimento, muito competente, foi o que ele falou, às vezes ele sabia todas as questões técnicas da linguagem de programação, mas a mãe, mega ultra protetora, com certeza ainda como provedora da receita dele, enfim, de onde ele mora, o que ele faz, fez questão de participar, né? E às vezes até mas vai ganhar quanto? Ela perguntando essas questões. Eu respondia de forma educada. Passou da hora de largar a mão, né? E aí 10 minutinhos ali, rápido, bate-papo. Ela entendeu também que aquele negócio, vou entrar em contato, né? Que ali eu já estava também, não ia mais. Eu também era um rapaz, eu comecei a entrevista com ele sentado no sofá de frente comigo, e aí eu notando que ele estava angustiado. Aí eu falei pra ele assim, você tá precisando de alguma coisa? Quer uma água? Aí ele, não, você pode me dar um minutinho que eu tenho que ligar pra minha mãe pra avisar que eu cheguei bem? Aí eu falei assim, posso. Aí ele foi, na minha frente, pegou o telefone, ligou, ficou uns 4 minutos conversando com a mãe, como foi o caminho até lá. Quando ele desligou, eu falei assim, rapaz, você vai se atrasar pra casa? Pode ir, depois a gente continua. Ele levantou e foi embora. Sim. É mais comum que... A sensação que eu tive eu fico triste é que eu tava atrapalhando, que eu tava atrapalhando a vida dele, sabe? Então, eu fico triste com isso porque a gente é responsável pela próxima geração, né? Que nem
Pais fracos criam filhos fortes, filhos fortes criam filhos fracos. Já chegou nos filhos Isso, eu acho que Eu acho que já. Eu acho que já. tá na geração, Eu tá acho na que geração já, que e nós somos tá misturando culpados disso, muito, foi o que sim. ele falou. Eu não, que eu não tive filho, não vem não. Eu Não. tenho, e hoje eu me coloco na cadeira do réu e às vezes que eu falo assim, eu quero que minha filha não passe por algumas coisas que eu passei. E ali eu tô sendo o próprio vilão que eu Eu crucifico. erro nisso. Mas ao mesmo tempo eu tento corrigir por outro lado. Sim. Mas por quê? Porque a gente não teve muita coisa, a gente quer compensar. Sim. Só que a gente não pode também execrar e deixar zerado a fim de ensinar. Mas tem que ter, Tem que tentar ter o um meio equilíbrio. Mas a formação do que ele vai ser profissionalmente lá na frente, por mais que ele não seja o melhor profissional, talvez nem seja, mas se ele for bem em relação à competência, em relação ao relacionamento, ele vai suprimir a falta de técnica. É exatamente, ele vai é isso ser aí. mais aceito. Se Ele tiver vai- valores ele de vai- ética e ele honra, vai, ele vai conseguir ter um percurso, aí entra o aperfeiçoamento. O cara não é tão bom tecnicamente, Vai tirar a chance mas dele ele, evoluir, né? mas ele é uma coisa que até eu aprendi também, você falou que sou religioso, né? Com o pastor Natan, ele é ensinável. O cara tá aberto. Mas é uma coisa que supre talvez essa balança nossa quando a gente falha, né, como nessa parte, que é o exemplo. É. Exato. Ele vê você todos os dias indo buscar. Ele vê, é diferente dele ter uma pessoa ali que ele só vê só recebendo, só chegando e não indo buscar. Correndo atrás. Correndo atrás. Eu costumo dizer o seguinte: você é o maior exemplo. Né? Se você falar para sua filha, não fala palavrão e você fala, Não acabou. adianta nada. É o que você faz, fala tão alto que eu não justamente- consigo ouvir o que você justamente. diz. É É o isso que a aí, gente faz. é justamente isso. Quando eu digo mimizento, é porque existe uma reclamação que hoje é generalizada no mercado, também é uma estatística também do Sebrae, falando que hoje as primeiras perguntas que os candidatos fazem na entrevista é querendo saber dos direitos, de se pode trabalhar de home office, Salário. férias, salário e benefícios. Sim. Ele não quer saber sobre o cargo, sobre se ele é capaz de desenvolver aquela função. Você trabalha fim de semana. Se trabalha, qual é a carga horária de trabalho, se trabalha final de semana. Então, assim, isso mostra que realmente a gente está vivendo uma geração que ela não está pensando na produção. Hã? Cultura. Ela não tá... Graças a Deus eu consegui montar uma equipe na minha empresa que realmente eles são dedicados, eles vestem a camisa. Eles não estão preocupados nem um pouco com nada, eles só querem que a empresa dê certo. Cada contrato fechado é uma comemoração, a gente comemora, a gente brinca, a gente fica feliz pelo contrato, pela ideia de que a gente está crescendo. E mesmo eles que são colaboradores, eles também veem a empresa crescendo e são felizes por isso. Pelo menos demonstram ser felizes com isso. Mas assim, o mercado em geral, é difícil você conseguir montar a equipe assim. Muito. Minha esposa trabalhou numa multinacional farmacêutica que liderava 80 pessoas, 90 pessoas. E ela reparava que, independentemente da faixa etária, 20, 30, 40 e até pessoas de 50 anos, cada uma delas se comportavam de uma maneira diferente. Pessoas que, a partir de uma necessidade, o rapaz era ajudante de cozinha da empresa responsável pela alimentação da multinacional. E ela deu uma oportunidade para ele trabalhar como produção, né? O cara já foi promovido, acho que 2 vezes, e agradece a ela sempre a oportunidade. Ele está ganhando 5 vezes mais, ou até mais do que ganhava antes. Constituiu família, casou, mas por quê? Ele agarrou a oportunidade como sendo, a partir da necessidade, alguém que se formou diferente. Se formou passando pelo fogo, né? Que nem o pão que não cresce porque não passou pelo fogo. E o cara tirou dele o fermento velho da vaidade, de ficar pegando esse trabalho fim de semana ou não, porque ele conhece outra realidade, que não é a realidade que é de alguém bancado pelo pai e pela mãe. Exatamente. Então aí, quando vem alguém com esse comportamento do fermento velho agarrado, né, daquela coisa dependente emocionalmente, isso não vai vingar. E a outra coisa que eu queria dizer é que dentro desse prisma do assunto que nós estamos conversando, o que mais importa é tentar, eu já trouxe psicóloga para a empresa, né, há uns anos atrás, ela traçou o perfil de todos os funcionários e ela identificou da seguinte maneira: vocês têm muitas meninas que trabalham aqui, que são pessoas emocionalmente dependentes. São pessoas que precisam desenvolver mais a sua independência emocional, não por conflitos profissionais, mas por conflitos pessoais. Muita gente vivendo conflito pessoal. E só para encerrar esse trecho de fala, a gente conversou mais ou menos com 20 jovens semana passada. Vários deles, com 17, 18, 20, 22 anos, não sabiam ainda como seria a sua vida com relação à continuidade dos estudos
e a continuidade Parte profissional. profissional. Dúvidas, muitas dúvidas sobre o que fazer sem o aspecto da orientação do pai e da mãe a achar e a descobrir os caminhos. Há muitos anos atrás, na nossa geração, de repente, eu não sei nem se você que é mais novo do que eu. Marcelo, eu sei que tem o dobro da minha idade. mas a gente chegava com, sei lá, 4, 5 anos, a gente ficava... 8 anos de idade, a gente ficava especulando o que a gente seria. Você é astronauta. Eu não vejo nenhuma criança hoje falando dessa forma. Falando sobre o que vai ser, o que quer ser quando crescer. Não admira profissionalmente nada. Ele não admira a execução de uma coisa, não acha bonito, né? Tá escasso, não, mas tá escasso, né? Escasso. Não, falando que eu não vejo com frequência, né? Porque tá escasso. Mas aí, será que escasso. isso não entra na nossa cultura brasileira? Porque se a gente levar para uma cultura americana, as crianças já são criadas com empreendedorismo dentro da escola. Vender a limonada no jardim. Vender, porque eles têm uma meta, quando chega a 18 anos, eles querem ter $1 milhão na conta. Educação financeira. Educação financeira. E a gente aqui no Rio de Janeiro, vou dizer para você, eu mesmo nunca tive, desde moleque, nunca tive no colégio. Eu fui saber Já viu o filme Meu Nome Não é Johnny? Não, isso não. Que ele falava o seguinte, o cara falava assim pra ele, o americano, a minha meta é conquistar 1 milhão, a ele, e a minha é torrar 1 milhão. Mas dizer, a nossa do brasileiro Brasil é assim, né? É torrar 1 milhão, exatamente. Então, eu acho que agora mesmo, será que se eu tivesse essa mentalidade, será que como eu estaria hoje? Será que de repente não teria, hoje a minha empresa seria muito maior? De repente eu não teria hoje mais condições financeiras de investir na minha empresa? Se eu tivesse desde garoto, poupando investindo. os juros compostos, né? Hoje a gente pega essas crianças hoje, esses adolescentes, os caras, não, porque eu vou pegar uma criptomoeda, eu vou comprar até figurinha de Pokémon. Porque essa figurinha de Pokémon no mercado custa $20 mil, $20 mil. É uma visão pobre do que é ter um resultado financeiro. É o que eu costumo dizer. Ao longo desses anos todos, nenhum negócio que ele demanda tempo e raiz, ele se sustenta. Sim. Quando eu comecei no mercado totalmente novo, tem uma coisa que é muito legal para quem é empreendedor. A gente olha muito a grama do vizinho. Sim. E aí, na época, eu iniciei... Eu gosto da tua história. Eu iniciei, e isso, cara, é inspirador para você que tá aí. Eu iniciei num ramo que eu não conhecia muito. Tecnologia, tudo bem, mas no ramo condominial eu não conhecia. E eu iniciei, e aí, não sabendo nada do que é empreender. E aí eu me vejo com a oportunidade de, ter um investimento externo, de estudar para poder aprender a empreender. E aí, logo quando eu volto, com a carga toda, a 1000 graus, e eu monto equipe, eu vou pro ramo de serviço, e eu começo a tomar as pancadas que todos aqui já tomaram, todos aqui já tiveram um condomínio, um cliente. E aí a gente começa a tomar porrada, um grande amigo abriu uma loja de capinha, de celular. E, cara, na época que você tinha 3 celulares, eu tinha 2, cada um tinha 2 celulares, um celular. E aí eu tinha contato, e ele falou assim, primeiro mês eu já faturei R$30 mil em venda de capinha. A lojinha do tamanho desse estúdio aqui, pequenininho. Falei, caraca, mano. Eu não cheguei a 5 de faturamento esse mês. E aí aquilo ali desanima, cara. Aquilo ali bate em você. E eu falei, não, mas espera aí. Tem um porquê de eu estar aqui. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu vou continuar. Eu entendi que aquele negócio de sucesso tinha um tempo, tinha uma linha temporal ali. Sim. Que eu teria que passar por todas as fases e iria continuar passando. Teria um legado associado a isso. Não era simplesmente eu pegar e abrir uma... Não desmerecendo que ele tem uma loja de capinha. Mas ele abriu totalmente assim, vou pegar aqui, vou vender capa, vou vender a capa e vou ganhar dinheiro e acabou. E aí, ao longo desses anos, ele já nem tem mais... Já tem mais de... Passaram mais de 2 lojas diferentes nesse lugar. E aí eu comecei a entender o seguinte, a comparação, ela é natural. Sim, a gente até hoje vai comparar, a gente compara tudo a todo momento, mas ela não pode ser determinante nas suas decisões. Sim. Ela não pode ser. O momento que você olhar assim, caramba, olha como é que aquela família é feliz, e eu tô passando por um momento assim, caramba, olha como que aquele cara tá bem espiritualmente e eu tô totalmente conturbado. O cara tá viajando com um carrão e olha o cara viajando e eu não tô. Tive que vender meu carro para poder pagar as contas. Usa aquilo ali de outra forma. Usa talvez um pensamento mais assim, mas espera aí, eu sou responsável pelas minhas condições atuais. Não é nada em volta de mim, não. Usa para esse lado. Não usa assim, cara, vou jogar tudo pro alto, vou começar do zero, vou começar assim, vou começar assado. Não.
Usa como um fator determinante do seu fracasso, assim como um Justamente. posicionamento do sucesso. É isso. Você resumiu bem. Porque foi uma das coisas que lá no início mexeram comigo. Porque, cara, um garoto novo, 20 anos de idade, você olha pro cara e fala assim, caraca, tomei a decisão errada. E não é que você tomou a decisão errada. É porque você tem uma trajetória diferente. Sustentabilidade a longo prazo. A longo prazo. Tanto que, ao longo desses anos, vieram diversas startups meteóricas. Tem uma que eu dou até o exemplo, não falo o nome do santo, mas falo o milagre, que um dos investidores chegou para mim e falou assim, aí, Wagner, o cara nasceu tem 4 meses e já está faturando 3 vezes o que você fatura. Falei, sucesso a ele. Quero aprender com ele. Tá aí hoje, já não está mais no mercado. Empresa se cresce com passos sólidos, seguros e devagar. Justamente. Né? Crescimento contínuo, devagar e Até sempre porque para poder estabilizar. Empresa não é um tiro de 100 metros. Não. É mais que uma maratona. É verdade. Hoje eu não me vejo fazendo algo diferente. Então por que eu vou jogar todas as minhas fichas agora? Sim. A minha avó costuma dizer muito isso, né? Fome não dá um dia só. Sim. E aí, Marcelo? Né? Na verdade, assim... Eu sei que você quer falar. Não, Você tá muito tempo quieto. A gente tá na parte de 2020 ainda? Podemos continuar nela. Porque eu tô querendo falar sobre os currículos. Eu seria só a rapaz, segunda segura a pergunta, então, pode falar. Não, eu gostaria Manda que... ver. Vamos escutar dos primeiros, porque eu gostaria de falar de currículos. Não, mas pode falar a sua opinião. Então tá, vai lá. vamos falar sobre Você acha que o currículo, currículo... então. Quero Deixa te eu ouvir. voltar à pergunta. É. Você acha que hoje em dia currículo ainda é fator determinante para contratação? Não. Ou experiência e competência, qualidade e entrega é mais importante? Vou dar um spoiler aqui. Eu não contrato por currículo. Eu também não. O currículo engana muito. Na verdade, a gente é apenas o currículo, é apenas a forma da gente conhecer essa pessoa e trazê-la até a nossa empresa pra gente mas fazer. tem PhD, tem doutorado, Não. para mim... Ó, Não adianta currículo nada. é igual o perfil do LinkedIn. Muito bom. Papel aceita tudo, né, cara? Caraca, é lindo. É lindo. Chama Então, pra conversar. Só que o que Começa pela acontece? foto. É totalmente diferente quando chega. Sabe pra que serve o currículo pra mim? É pra eu saber quem é essa pessoa e entrar na rede social dela. Eu acho que currículo, eu só agregando, e eu já ouvi esse de alguns empresários, currículo te leva pra entrevista. Sim, exatamente. LinkedIn te leva pra uma tua entrevista. Você sabe o que eu reparei? Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, porque eu sei que eu conheço também a família dele. Rapaz, o cara quando é casado e é um cara comprometido, ele falou do LinkedIn, mas não falou do Tinder. Que essa piada seria do Tinder. Né? Você olha que é bonito, não sei o que, Hoje mas é não, sexta, ele hoje é falou do sexta. O que é isso, cara? Hoje é Não tô sexta, falar, né? não tô... Sexta-feira, né, Mas cara? eu fiquei aqui raciocinando. Sexta-feira, que é dia do casado, ele manda essa. Eu não sei se vocês já perceberam, tá? Assim, alguns currículos vocês receberam. Cara, daqui a pouco tu vê essa pessoa te seguindo Sim. nas tuas redes sociais da tua empresa, cara, com uma forma totalmente antiprofissional. Né? Teve um currículo que a gente pegou que a pessoa, pô, Marcelo, não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai começar a contratar. Aí tu entra a pessoa fazendo biquíni, uma pessoa de biquíni. Sim. Aí eu falei, cara, mas como tu vai contratar? Que seriedade que você vai contratar essa pessoa para depois você falar assim, não, isso aqui é uma funcionária da minha empresa. Então, assim, é outro... Ela vai carregar a tua imagem. É outra ideia que a gente dá, outro bizu que a gente dá para as pessoas que estão assistindo, é exatamente isso. Cuidado com o seu perfil, né, particular. Cria um perfil profissional e cria um perfil pessoal para que vocês tenham dentro Geralmente do o mercado. pessoal, vou dar essa dica. Quer ter o seu perfil pessoal e o seu profissional? Pega o pessoal e deixa fechado. Deixa fechado, exatamente. Só aceita quem for familiar, amigos mais próximos. Deixa ali. Compartilha, que eu acho super normal hoje compartilhar, né? O pessoal quer compartilhar. Sim. Compartilha a sua vida pessoal onde tem que compartilhar. E cria um para você compartilhar o teu dia a dia, o teu trabalho, entendeu? E o Instagram, ele já te mostra quem você é. Ele já diz Ali tudo. já te mostra quem é. Ele Então, já te diz tudo. ali a maioria das pessoas que na hora que a gente vai contratar, quando a gente olha o Instagram da pessoa, É verdade. Ali no Instagram mostra quem a pessoa quer que ela seja vista sendo. O Não quer dizer famoso que é o que é, eu né? que eu quero que o você... que o que é, na verdade, às vezes está por trás do Convivência. Instagram. Convivência. Meu professor seria vai me convivência. perdoar, mas tem 5 eus. Né? Eu já fiz já tem muito tempo. E esse é justamente o eu que eu quero que você saiba quem eu sou. Não é o. Tem outros eus aí, mas eu trago então, isso o no currículo parece, sabe aquele pessoal, aquela mulher que sai na sexta-feira, passa no cabeleireiro, bota cílios. Se preocupa com a imagem. Bota o melhor vestido. Montou. Aí o cara montou. Aí o cara chega no dia seguinte, acorda, olha pro lado e fala o seguinte: era essa mulher que eu saí ontem. E vice-versa também. O empresário é a Hoje em mesma dia, coisa. O cara agora tá tirando o cabelo, né? o cara tira o cabelo. Tira assim. Aí o empresário hoje recebe o currículo, aí tu fala, cara, quando você vai fazer, né,
o inventário comportamental. Sim. Eu falei assim, cara, não é a mesma pessoa. A pessoa, não, porque eu falo inglês fluente. Não Aí adianta. tu chega no dia da pessoa, a pessoa não sabe nem o básico. É verdade. E aí, Edmilson, o que você acha? Eu já demiti pessoas com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias. Porque já É um foi bom começo de resposta. já foi perceptível que não tinha condição de continuar. E não pelo que estava no papel, mas pelo que ela era na convivência, Eu vou te 8 horas perguntar, por dia. Tu tem teu recorde, assim? Qual foi o recorde de demissão? Não, acho que foi com 30 dias. Eu já 30 estava dias. desesperado para fazer antes, mas fiz com 30, para Eu fechar tenho só. muito... Você já tem um Você. recorde? Eu tenho. Mas eu tenho. Não deu ter demitido. A pessoa pediu pra sair. Não, sim, entre demissão e você demitir. Você tem um parâmetro dos dois, assim? Da pessoa ter pedido Lembra, demissão lembra? e de você. Eu tenho da pessoa ter pedido. Não. Com pedir demissão eu não tenho um Eu tempo tenho, recorde, eu não, tenho mas dos dois. Eu tenho. O meu de pedido de demissão Mas foi em quando 24 horas. 24 horas? É. Eu tive um A pessoa pedido. começou a trabalhar no dia seguinte não Vou voltou. passar aqui os dois porque eu guardo muito essa questão. Ah, eu tive. Já. Uma trabalhou um dia só, Não voltou mais. numa experiência diferente que a gente tentou implantar para venda lá de um produto específico, só ficou um dia. Eu E não, tenho- pior que no dia que ela foi, ela prometeu mundos e Não, fundos. eu tenho Eu vou um fazer isso aqui vai dar certo, isso aqui. No dia seguinte falou assim: 24 horas. problema, eu tive um problema. Eu não já vou tive uma poder. situação, não sei se a pessoa tinha, 24 horas. tinha bipolaridade, não sei, né? Isso eu brinco até hoje com os colaboradores lá. Ela fez a entrevista comigo, quero, tô dentro. Eu falei, pô, show de bola. Ela falou, posso ir no banheiro rapidinho? Eu falei, beleza, vai lá. Eu já estava vendo o local para ela ir. Mentira, no você não vai exame. falar que ela voltou e mudou de ideia, né? Eu estava indo pro exame Nem admissional. voltou. Já só foi embora. Ela não voltou. Ela chegou para mim, juro para você. Só para comprar um cigarro e nunca mais. Nunca mais voltou. Era uma vaga de comercial. É. Era uma vaga de comercial. A empresa era até no Leeds Américas. Nosso escritório era Ela lá. não tá buscando cliente pra você ainda, não? Tem certeza? Vai que ela é muito eficiente. Ela parece E dali com ela 30 já foi, já Pessoal, ainda não. Tô no exterior, até pra pouco tempo, o rapaz que indicou ela estava na empresa, agora não tá mais, mas a gente brincava com ele. Cara, liga pra ela aí, talvez ela ainda volte. Ela pegou, e eu fiquei sem entender, porque ela não mais atendeu, só deu um feedback pra pessoa que nos indicou ela, que ela, nesse momento, teve uma visão que não seria aquele momento de vida dela, que ela estava entre uma outra decisão e acabou indo e seguindo e não voltando mais. Mas foi muito engraçado. Imagino. Hoje a gente ri. Mas eu fiquei sem ação, porque eu fiquei ali sentado esperando, com papel, com o endereço do local do exame admissional. Porque era uma vaga que eu tinha que preencher muito rápido, que era ligada à área comercial, tinha contrato, gente para ser atendida. E aí ela chegou, sentou na minha frente, olha, tá certo, tudo bem, aceito a questão da remuneração. Posso ir ali no banheiro rapidinho? Eu falei, tá, vai lá, que eu vou preencher aqui. A gente faz uma solicitação lá para mandar para onde ela vai fazer o admissional. Eu falei, eu vou preenchendo aqui, tudo direitinho, você pode ir agora? Não, posso ir agora, serão 2 da tarde. Eu falei, tá bom, vou preencher aqui. E eu tô lá preenchendo. Eu acabei de preencher. Aí passou um tempo, eu me levantei, falei, pô, vou lá, será que aconteceu alguma coisa e tal? Olhei, fulano, passou aqui, passou pela porta e foi embora. Aí eu fui embora, peguei o telefone, liguei, não atendeu. Aí, né, arquivei ele tudo, fiquei sem pensar, chamei a pessoa que indicou, falei, cara, liga aí, pode ter acontecido alguma coisa, alguém passou mal e tal, vai continuar, não vai? E aí ele falou, cara, quando chegar lá eu vejo, porque mora perto e tal, eu falei, tá bom. Dia seguinte, a pessoa chegou e falou, ó, ela teve essa visão, teve esse sentimento dela, não quis ficar, foi embora e escolheu outra coisa. Eu falei, cara, recorde ali, tipo, O seu foi recorde mesmo. muito doido. É. E de demissão foi 24 horas. É. Foi tipo, era uma área, era um estágio de TI, né, ligado à área de programação, mas foi por questões do que ele falou, de cultura, justamente de não bater com Os valores os valores da empresa. A pessoa era uma na entrevista, foi uma, era um jovem, né, em torno de 18 anos. Adorei na entrevista, fiquei muito mega empolgado, porque era um cargo eu sempre gostei de desenvolver desenvolvedores e desenvolver essa área técnica dentro de casa. Muito raro eu pegar o cara pronto. Uhum. Então esse jovem chegou, foi muito bem na entrevista, eu vi que tinha um conhecimento, conectei ele com o meu, na época, sócio técnico, falei, ó, vai ficar ligado direto a ele. Vendi um peixe pro meu sócio técnico na época, tipo, cara, tô dizendo pra você o Bill Gates quando começou, tipo isso. E o cara no dia seguinte chegou de uma forma totalmente diferente, ele confundiu, de eu falar, cara, quando você quiser vir mais despojado, mas ele foi de chinelo e bermuda, já de cara no dia seguinte, não entendeu nada do que eu falei. Eu até depois fiquei falando, será que minha comunicação não está alinhada? Porque a forma com que ele foi,
na hora do almoço, ele puxar o almoço no dia seguinte, galera, vamos almoçar, cheio de fome. Aí meu sócio veio até mim e falou, cara, que doideira é essa? O cara... esse doido. Mais ou menos isso. No dia foi terno e gravata, no dia seguinte tava de sunga de praia trabalhando. Aí eu falei assim, o que houve? Ele falou, cara, isso. Ele me falou umas 4 coisas ali na hora, que eu falei, cara, no final do dia manda ele passar aqui. E aí eu passei tudo pra ele. Aquilo que você falou não fez questão nenhuma de... Não, peraí, eu entendi errado e tal, não sei o que. Ele, não curti também não, valeu, obrigado e tal, não sei o que. 24 horas ali, desliguei a pessoa, que eu achei doideira também, tipo... Nesse caso, você acha que a demissão, você tá fazendo um favor pra ele? Nesse caso, eu acho que um favor não, porque quando a gente faz um favor a alguém, a gente tá agregando algo àquela pessoa. Mas eu acho que você tá agregando a eu possibilidade... acho que não, porque eu não feedback. conseguia... Não, mas eu acho que é um feedback... Pela reação dele, eu acho que ele não aprendeu não aprendeu Nada. Eu não consegui agregar nada. A minha dor como empreendedor ali, até como a gente acaba... Querendo ou não, eu pelo menos sou muito assim, a gente gera na nossa mente a gente gera um sentimento de eu posso lhe ajudar, sabe? Eu pelo menos gero muito isso com meus liderados. Eu crio meio que eu gero uma responsabilidade minha que às vezes eu conheço empresários que não trazem isso para eles e estão até um pouco mais felizes. Sim. Mas eu sou muito assim, eu não posso também mudar a minha essência. Então, naquele momento ali que eu desliguei ele, eu fiquei pensando assim, caraca, eu não agreguei nada. Com essa vasta experiência que eu acredito ter, com esse conhecimento que eu acredito ter, eu preciso melhorar alguma coisa. Eu acho que gerou mais algo de dúvida. Uma frustração em você do que uma melhoria nele, né? E dúvidas do que eu posso aperfeiçoar, onde eu estou errando, do que ele que saiu dali e chegou em casa talvez e falou assim, não deu certo não, vou voltar aqui para o meu dia a dia. Que eu não sei qual era, se era videogame, se era estudo, se era o que era. Para ele não fez nada despertar ou virar a chave de falar assim, caraca, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Entendi. A comunicação começa no recebedor, né, cara? E aí a pessoa, se ela tiver energia para desejar aquilo, ela vai entender com mais facilidade. Comunicação é aquilo que o outro entende, não aquilo que você fala, né? O quanto você se faz entender pelo outro. Sim. Mas a gente está vivendo num mundo de eterna evolução, Sim. O empreendedorismo mudou, o mercado digital dominou muitas das coisas. Veio uma gama de pessoas com experiência para ajudar empreendedores que estão começando agora. E nesse nicho de mentores, tutores, foi se desenvolvendo um novo nicho de trabalho. E eu hoje estou aqui para parabenizar o nosso grande amigo, Wagner, por justamente ser um visionário, mais uma vez, no mundo condominial, principalmente, não é isso, Wagner? É o que eu amo de paixão, né? No mundo condominial. E eu vou deixar você falar um pouco sobre o que você está criando agora para divulgar já para as pessoas de casa. A gente, como todo empreendimento, a gente começa num bate-papo. Eu tive a oportunidade de almoçar com o Esca, o Marcelo também estava, e a gente compartilha a todo momento com pessoas que tenham, acho que as mesmas dores, os mesmos propósitos que a gente, alguns sonhos. Então, já há bastante tempo, eu fui forjado dentro da área empreendedora. Minha mãe brinca e fala assim, cara, você nasceu para isso. Mas eu acho que também a gente vai aprendendo, a gente vai sendo forjado. E eu me sinto hoje num papel de ajudar empreendedores. Até minha esposa brinca e fala assim, cara, tu faz isso, muitas das vezes tu não cobra nada, tu tá ali horas e horas e horas ajudando um empresário, ajudando um empreendedor, você não tá ganhando nada com isso. Aí eu brinco, eu tô ganhando sim, eu tô ganhando um legado que eu tô deixando dentro daquilo que algum dia, né? Fizeram por mim. Se fizeram por um retorno, que viram em mim algo para ter um retorno, ok, mas de uma certa forma fizeram. Então, graças a Deus, hoje o Grupo Vila é um grupo muito forte, com ou sem o Wagner, né? É claro que hoje eu agrego dentro da minha experiência, que é onde hoje ainda é a maior receita da minha família, é onde a gente tira o nosso sustento, da minha filha, da minha esposa. E ali a gente hoje tem todas as realizações. Eu me sinto muito realizado com o que eu construí, com as pessoas que eu desenvolvi. Né? Hoje eu tenho lá a Juliana, que é muito melhor que o Wagner no que ela faz. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu tenho uma participação nessa construção. E desde janeiro eu venho colocando em prática um sonho, um propósito, algo que eu vejo ao longo de alguns anos de eu fazendo, né? Já faço, mas fazendo com mais intensidade, que é começar a passar toda essa bagagem, todo esse conhecimento para outras pessoas
que têm esse mesmo sentimento, que querem fazer a diferença, que querem empreender. Então eu iniciei, a gente está numa fase muito gostosa desse projeto, a minha esposa está me ajudando muito, que ela é mais ligada a essa área de imagem, de marketing, e a gente está construindo uma consultoria, né? Tá bem embrionário, a gente tá no MVP ainda, a gente tem 3 clientes, né? Legal. Que já estão assim, Wagner, eu vou te indicar, mas falando assim, eu falei, calma, aguenta um pouquinho, eu sei que você quer me indicar. Deixa eu estruturar melhor isso. Deixa eu estruturar, a gente quer aumentar isso, a gente quer, claro, levar isso para o maior número de pessoas, mas a gente quer fazer com qualidade. E às vezes a gente sabe, como empresário, quando a gente abre muito o leque de quantidade, é natural que a qualidade ela caia um pouco. Por mais que a gente lute, brigue, não tem como você ter uma qualidade diferente de uma reunião 1 a 1, de uma qualidade de 50 para 1. Né? Às vezes você vai tocar mais uma galera, menos outra. Quando você está ali no A1, você entrega muito mais qualidade. E a gente está nesse momento de... O mais forte eu quero ter pessoas comprometidas igual eu estou com esse projeto e entregar para ela, nesse momento, esse projeto. Então, a gente vem fazendo, né, com esses 3 empresários, esses 3 empreendedores, esse trabalho. A gente tem sentido que está no momento da gente começar a expandir isso, a dedicar mais tempo, a dedicar mais esforço, a dedicar mais energia e investimento para isso. Então, nos próximos dias aí, a gente vai começar a compilar alguns materiais. Vamos continuar ainda esse ano, né? Talvez 2026 seja um ano de mais expansão desse produto, mas esse ano ainda vai ser muito exclusivo, muito fechado, mentorias presenciais e online, mas eu gosto muito da presencial. Eu faço muita virtual por questões de tempo, nosso dia a dia, não deixo de estar no grupo, né? No Grupo Vila, eu tenho que continuar ali. Então, hoje, eu penso agora, eu tenho que conversar dentro da estrutura e do meu tempo de qualidade para talvez mais 2, 3 mentorados. Então, mas é uma coisa que aqui em primeira mão a gente já está divulgando, falando que 2026 vai estar com mais intensidade, mas é realmente algo que a gente vai iniciar e a gente quer trazer essas pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse bate-papo hoje, tem essa dor e quer dar um passo a mais, que está disposto a aprender. E esse tipo de produto... Você tem coisa para acrescentar, né, cara? Que só de conversar... Volte e meia, a gente conversa, assim, eu paro assim e falo assim... 2, 3 horas só para conversar com ele. Fico assim, rapaz, que boa ideia. E o legal desse projeto é que a gente faz, não pelo retorno financeiro, isso é notório para quem está dentro, mas o mais legal, cara, que eu sempre quis trabalhar isso. Quem está na posição do cliente ali, o cara que quer a diferença, ele tem um porquê ser nosso cliente. E... não é qualquer cliente que a gente vai aceitar. E eu estou dizendo isso de verdade. Eu tenho vários mentores no mercado, né? Que eu sigo, extraio o que é melhor. Porque isso é uma dica também para quem é mentorado em algo. Não idolatre. Não idolatre o Wagner, o Edmilson, o Marcelo, o Wesley. Grandes nomes do mercado, que eu não vou falar nomes aqui para não ser injusto. Não idolatre aquela pessoa. Exclua o que é ruim e não serve para você e traga para você aquilo que é bom. Quando a gente está numa mentoria, e eu já percebi isso na prática, com esse lançamento desse projeto, tem coisas ali que eu falo que transformam a vida da pessoa. Sim. E tem coisas que eu falo para ela no final. Se alguma coisa que eu falei não faz sentido para você, não faça. É isso aí. Tenta analisar. Eu te dou um direcionamento. Vê se esse é o melhor direcionamento. Porque é um cargo também de muita sensibilidade você ser mentor de alguém. Sim. Você está lidando com um sonho. Então... quem está ali sonhando também tem que estar numa posição de seguinte, peraí, eu admiro o trabalho dele, eu estou aqui para dizer, se ele falar pulo, eu pulo, mas depois eu pelo menos, peraí, deixa eu pensar. Perfeito. Eu nunca falo para o meu mentorado, né? Tenho falado, pula aí, você vai ver como é que vai dar. Eu falo, não, eu faria assim. Degusta aí, pensa. Muitas das vezes é uma posição que eu estou aprendendo também. Você não fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Entendi. Então ela tem que ser ensinável. Hoje são 3. Então você faz uma avaliação do perfil do empresário para saber se você consegue atender a dor dele. Entendi. Se eu consigo sanar a dor dele. Como eu não estou ali por uma questão meramente financeira, claro que o financeiro existe. Você quer dar resultado para ele, eu quero né? trazer resultado. Então, por exemplo, quando ele chega com uma dor que eu sei que eu não vou... A gente analisa, pelo menos esses casos todos que eu já tive, né? Já cheguei a ter 6 mentorados.
Hoje eu tenho 3. E os 3 que saíram, eu falo com uma tranquilidade muito grande. 2 porque eu consegui sanar a dor dele. Sim. Ele veio com uma dor específica e eu vi que dava para ajudar. E 1 eu demiti. Porque não era ensinável. Porque não era ensinável. É. Você tem que ter coração aberto para isso. Tem que estar disposto. Aberta, né? Como eu já tive dificuldade de ser um mentorado, de às vezes não concordar, mas não concordar é diferente de você aceitar, respirar e peraí, vamos ver no que ele falou. Realmente, pô, o cara é De repente desorganizado. discutir ali uma melhor estratégia para poder aplicar aquilo ali, mas aplicar ainda. É, eu vou dar um né? exemplo claro. Quando hoje eu sou mentorado de outras pessoas, mas eu já fui mais na cadeira de mentorado de não ser mentor de alguém. E quando eu era só mentorado, eu recebia a informação, eu aprendia ali mais intensamente, você está sendo forjado. Você ouvir que você é um cara desorganizado, dói, pô. Sim. Você fica com raiva do cara, ou do teu sócio investidor, do teu mentor ali. Pô, quem disse que eu sou... Você... Mas são as suas atitudes Que demonstra isso. que demonstram isso. Entendi. E aí você tá numa cadeira que você vai respirar fundo. Vai falar, não, é um processo. Eu devo estar tendo atitudes de desorganização. Porque ele não ia tirar disso da cabeça dele. É isso que eu busco É um hoje no feedback meu que você tá mentorado. tendo, né? É um feedback. Mas a nossa vaidade, a nossa ainda molequice, né? Eu usava muito esse termo. Eu ainda sou moleque, eu tô aprendendo. Ela faria com que a gente seja reativo. Entendi. Sim. Marcelo, Não, na verdade, assim, não eu falei uma pergunta, né? Porque o Wagner já tinha conversado com a gente sobre esse projeto dele. Eu queria só que você fosse mais sucinto, tá? De falar do seu público-alvo. Certo. Porque, pelo que eu entendi na nossa conversa, seria um público-alvo mais selecionado. Sim. E seriam mais voltados para crescimento empresarial, não só de pessoas, mas também de empresas. Sim. Não é isso? O foco nosso hoje, pelo momento do que está se construindo, eu quero um dia atingir o empreendedor que está começando. Sim. Mas não é o nosso foco agora. Correto. Tá? O foco hoje são empresas que já estão constituídas, Perfeito. já tem pelo menos aí uns 3 anos, 4 anos de mercado, e ela está sofrendo algum tipo de dor de crescimento. O empresário está passando por alguma dificuldade de relacionamento, de aplicabilidade de processo. Ele tem uma trajetória, mas ele não consegue ver dinheiro. então você vai desenvolver os processos junto com ele? Eu vou desenvolver o processo junto com Oportunidade de ele. tecnologia. A oportunidade de tecnologia. Alavanque, Legal. A oportunidade de controle, de administrativo, de networking. De apontar para ele onde que pode estar um dos pequenos sucessos para ele chegar onde ele quer. Que é outra coisa que acontece muito quando a E gente... também identificar os gargalos, né? Os gargalos. Onde que ele está... a gente chega... como eu falo, não tem uma regra, não tem uma fórmula de bolo. É realmente algo muito personalizado. O Marcelo brinca, é bom de conversa e tal, não sei o quê. Mas eu fico ali numa conversa que tem algumas técnicas de 2 horas. Eu já tive diagnóstico, hoje é um dos meus mentorados. A nossa primeira reunião não tinha definição comercial, custo, nada. Nem do meu lado e nem do lado dele. Ele não sabia quanto que eu ia cobrar, eu não sabia quanto que eu ia cobrar. Nós começamos o nosso bate-papo 2 da tarde e foi até 8 da noite. E a gente começou ali de forma online, e chegou no momento, ele falou, você tá onde? Eu falei, cara, são 5 da tarde, eu tô na Zona Norte, eu tô perto, vamos para uma cafeteria agora? Eu falei, vamos. Nós fomos para uma cafeteria e ficamos até as 8 da noite. Então, assim, justamente, aí acontece aquele choque. O propósito que eu tenho dentro de mim de levar isso para o empreendedor, que já tem uma trajetória, que está passando por um momento de dificuldade, e dele que está buscando alguém, por ele não ter ninguém, não ter um sócio, não ter ninguém, ou às vezes tem um sócio, está em momento ruim de conexão com o sócio, e ele precisa de alguém para ser esse mentor, para ser esse cara na multidão. Para enxergar o que ele não está enxergando. Justamente, para talvez passar a prevenir ele de coisas que eu já passei, que eu sei que eu posso agregar. E o mais legal, eu aprendo com cada um. Isso que eu falei que é algo que realmente fortalece muito dentro do que eu estou fazendo. Mas é um time, a empresa é um time, né? Às vezes tem camisa 10 ruim, o zagueiro é bom, o atacante é bom. Sim. Então o camisa 10 é mais limitado, ou vice-versa. Ele é o craque do time, ele sustenta a deficiência dos outros. Sim. Só que o técnico às vezes não enxerga, precisa de uma outra pessoa para dizer. E o problema pode estar no processo, pode estar na pessoa, o problema pode estar no custo de mercadoria variável, no próprio
custo do negócio, ele pode estar adquirindo caro demais e vendendo barato demais, ou seja, coisas que vão aparecer para o Wagner sugerir a Entendendo esse solução. princípio que você acabou de dizer agora, você, como um empresário a nível nacional, né, que a sua empresa é a nível nacional, você enxerga um valor e uma importância significativa para hoje o empresário fazer esse tipo de contratação? Porque uma coisa é perguntar para uma pessoa que não tem, de repente não tem nada ainda de informação empresarial. Sim. E o Wagner vai dar uma aula para o cara, até o cara se transformar num bom empresário ou um mega empresário. Agora, para um empresário já estruturado, já bem estabelecido no mercado, ainda assim esse produto que ele está oferecendo tem valor? Óbvio que tem. A gente tem que ter humildade intelectual para reconhecer que a gente não sabe de tudo. Sim. Então, uma empresa hoje ela tem uma multi-qualificação, várias respostas são necessárias, né? Multidisciplinar, essa é a palavra certa. E aí, eu não tenho domínio sobre todas as coisas. Sim. Por exemplo, eu tenho carência de tecnologia, é o forte do Wagner. Então, será que o Wagner, analisando meus processos, não vai reconhecer que existe uma IA que vai suprimir essas carências ou uma plataforma, um aplicativo que vai me trazer uma solução? E às vezes não é uma solução para mais dinheiro, é uma solução para fazer mais com menos. Sim. Que já vai automaticamente se traduzir em dinheiro. E existem pessoas que não são humildes para isso ou não estão dispostas a investir nisso. E aí elas acabam vivendo ali mesmo a linha da mediocridade. E esse mercado condominial tem muito dessa vaidade, né? Das pessoas acharem que não, o que eu faço já é o suficiente. Sim. E ela não tem interesse em subir o nível. E aí ela não vai olhar para isso como algo interessante. Mas para quem, de alguma forma, quer arredondar o seu próprio negócio ou ter uma consultoria para me dar os alertas. Sim. Não, o negócio está bom, ele está girando. Sim. Mas tem alertas de que não vai girar tão bem assim se você continuar sem observar alguns faróis aqui que estão acesos já para você. Tá engraçado que o Edmilson falou, né? Às vezes o cara tá achando que o cara é o camisa 10 do time, de repente ele não poderia ser nem reserva do time. E o cara tá achando que o cara o camisa 10 é o craque, mas de repente aquele cara é o que tá prejudicando o time todo. Né? Então, assim, ter uma pessoa de fora tendo uma visão mais ampla, né? E eu fiz uma reunião, eu sempre falo com vocês que eu tenho um grupo de amigos que tem empresas síndicas também, e um deles falou para mim uma coisa sensacional que foi libertadora. Ele falou: Marcelo, eu já cresci até o ponto que eu consigo crescer. Daqui diante eu não consigo mais, porque eu não tenho mais a parte de cultura, até mesmo de educação para o cara passar. Então, hoje eu tenho condição de contratar pessoas melhores do que eu. E depois que eu comecei a contratar pessoas que estudaram para ser melhor do que eu, a minha empresa cresceu pra caramba. Sim. Então, assim, exatamente essa humildade. A gente tem que entender o nosso limite. A gente já chegou ao nosso nível. Para a gente crescer mais, a gente vai ter que ter pessoas melhores que a gente. Só que o problema é a gente, como empresário, achar que não tem ninguém melhor do que a gente. Tem sim. E basta você pesquisar no mercado e você ver pessoas igual o Wagner, né? Eu sempre falo, cara, eu olho no Instagram do cara, quando ele começou, porra, parecia que tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade. E a gente está aqui hoje falando sobre empreendedorismo com dois caras que são host também dos seus programas. Né? São pessoas que são empresários mega, super bem sucedidos e estão aqui para a gente dar conselho para as pessoas que estão nos escutando agora, para falar sobre dores que, de repente, as pessoas estão passando nesse momento, que de repente precisava só escutar um episódio nosso e de repente o cara tá pensando, pô, cara, eu preciso melhorar nisso. De repente, posso contratar um Wagner para melhorar o meu serviço. O cara que é empreendedor, que não assistir esse episódio até o final, ele tá perdendo muito. É verdade. Tá perdendo muito, mas verdade. Só um minutinho. Eu queria chamar a atenção de vocês agora para o nosso novo patrocinador. O podcast hoje está ganhando mais um patrocinador. Sim, é verdade. Que é a Ilarra. Vai passar vai passar agora? Ali. Não, acho é que o próximo? Calma aí. Ilarra é uma distribuidora de materiais de limpeza que fica situada aqui no Rio de Janeiro, mas ela distribui, se eu não me engano, acho que é nível nacional. Mas de qualquer forma, aqui no Rio de Janeiro, ela consegue entregar em até 24, 48 horas. Nós vamos trazer ela aqui para conversar. Já tem uma entrevista dela aqui no nosso programa. Sim. É só você buscar para entender mais sobre a empresa, entender mais sobre os produtos e você, no seu condomínio, com certeza, vai contratar os serviços da
da Ilarra. Isso aí. Não é isso, Marcelo? Eu sou melhor do suspeito a mercado, falar né? também, porque é uma empresa sensacional. Sensacional. André, gente, André, belíssima. conhece Além ele? de ser uma André, empresa André, tradicional, é uma empresa antenada. É. É uma empresa que realmente eu já tive o prazer de conhecer a Andréia em um dos eventos. Ah, formidável, E, formidável. Pode ficar tranquilo, pode pedir de. Pegou o legado pode do fechar. pai, né? E tá botando a Sensacional. empresa. É o que eu falei, uma aumentando empresa mais ainda. tradicional, mas que tá antenada e tá ali buscando. Antes da gente concluir nosso assunto de hoje, que me deu até vontade de, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, de trazer outros empresários do mundo condominial. Exatamente, Para eu conversar de novo, de 2 em 2, duas empresas, Muito duas legal essa mentalidades. ideia. De repente vai ser legal botar aqui de frente aqui e conversar com essas pessoas. A gente faz aí, de repente, no mês, um programa desse voltado ao mundo empresarial dentro de condomínio. Estarão fora. fazendo a diferença, com certeza. Não é? Vai ser bem legal isso. Vai ser legal. É. Mas antes disso, eu queria concluir com uma coisa que nós estamos fazendo agora há pouco tempo. Eu não sei se o Wagner já fez, porque de repente na entrevista dele já tinha Não, isso. no DEAS não tinha, Não, né? tinha, não Então tinha. vamos lá. 2 etapas agora. Primeiro, eu queria que você falasse quem é o Wagner Lessa por trás do Grupo Vila. Fala um Trás pouco do- de você. Você, Então, pessoa, os seus suspeita hobbies. a falar. Fala um pouco de você. Wagner Lessa hoje, primeiro, é um pai apaixonado, louco, pela filha Cecília, pela esposa Esther. Eu acho que hoje, quando eu não penso em empreender, eu tô pensando 100% na minha família, né? E aí, minha filha em primeiro lugar, minha esposa, minha mãe, meu irmão, enfim, sou muito família, muito. É um cara muito caseiro, adoro fazer churrasco, hambúrguer na churrasqueira, me amarro. Entendeu? Adoro programas familiares. Maneiro. De vez em quando, por que não, um pagodinho? Né? A gente tá no Rio de Janeiro. Mas é tinha, bem. tinha que ter um defeito. Um gosto musical é um defeito. pagodinho. Cara, vindo de Madureira, Portela, Império Serrano, não tem como. Não tem como. Alguma coisa fica enraizada. A maternidade foi na escola. Não tem de samba. jeito, não tem jeito. Então, assim, quem nunca desfilou ali, não tem como. Então, samba, um pagodinho, de vez em quando bate aquela vontade de... Os pés começam já sozinhos, mesmo, sambar, né? Igual uma vez, cara, eu fui numa festa, comecei a sambar, a pessoa olhou pra mim... Ué, depois, ela assim, ué. Tu samba? Falei, cara, não tem como. Então, acho que resume bem, assim, um cara que gosta muito também de ter essa troca com os amigos, jogar um futebolzinho, futebol ali de vez em quando, por que não? Ah, legal. Se exercitar, que é possível, né? E sempre que é possível. E é isso, cara. Esse é o Wagner por trás, assim, E do esqueceu o Grupo mais Vila. importante. E o mais importante é que hoje em dia a gente quase não fala, mas também vascaíno. Vascaíno, se é pra falar. E esse é pra falar, se a é gente pra vai falar do Vasco, Olha, né? tem problema aqui na mesa hoje, né, Então, rapaz? Entendeu? Como temos um dos nossos amigos, né, que faz Sim. o podcast da Colina Oficial, Isso, que grava isso. aqui Aqui nesse local. também. Só para falar de Vasco. Né? aquilo- Então, vascaínos aí que estão nos assistindo. Assista o Beleza. podcast na Colina e assista também o Wagner Lessa quando ele estiver falando também do time, que ele é Olha, apaixonado eu também. sou apaixonado também, vou muito a São Januário, vou muito, mas hoje em dia é só o coração. E aqui mesmo. somos 3 de Somos vascaínos. três. Né? Nós somos 4, não? Quase, Sim, quase, acho quase. que- não, Eu não, tô não. achando que alguém vai Mas mudar. antes de passar a palavra para o Não tinha Edmilson, reparado isso. antes de passar a palavra para o Edmilson, eu queria que você se definisse com uma palavra. Cara, Escolha hoje, com sabedoria. uma palavra é resiliência. 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 Eu sou. A minha mãe fala isso. Cara, você é o último a pagar a luz. Você não sai. Não tem jeito. O mundo pode estar acabando. Para a vida e para os Pra negócios? tudo, pra tudo. Eu sempre fui assim pra tudo. Pra tudo. Cara, se eu falar pra você só, vamos chegar em São Paulo, não tem R$1 no bolso, eu não vou desistir. A gente vai chegar de alguma Sangue de forma. empreendedor, meu irmão. Cara, em tudo. Resiliência é foco, né? É o tipo principal. assim, é muito... Eu não me lembro da última vez que eu desisti de algo. Que eu falei assim, coloquei na minha cabeça, eu vou até o fim, de eu não ter começado, passado pelo processo e finalizado. Então, assim, não só na profissional também. Quando eu conheci minha esposa, eu falei, meu amigo, eu vou até a gente casar. De alguma forma. Legal. Eu não sei se ela gostou de mim, claro, se eu não gostasse, não ia ter jeito. Mas casou do mesmo jeito. Mas casou do mesmo jeito. Então, assim, eu realmente sou um cara que, às vezes, até me coloco em algumas posições que depois eu me revejo, mas para não desistir, para não entregar a toalha, para não falar assim, deu ruim para mim. É claro que acontece em alguns casos que aí são coisas que vão além da gente, né? Não tem como. Mas se depender de mim, eu não desisto não, meu irmão. Eu vou até... E aí, Edmilson? Eu sou- Exatamente. Vamos lá. Primeiro, quem é Edmilson? Além de flamenguista. O único Por aqui trás, hoje. por trás de... Só um minutinho. Pronto.
Quem é Edmilson por trás do Edmilson do Grupo Aliança? Sou pai também de 2 moleques, jogo videogame, Ih, gosto. rapaz, que legal. Né? Tenho lá minha própria carreira, às vezes eu olho lá e estão mexendo, eu falo, cara, cuidado com a minha carreira aí com o livro. No FIFA ou no... FIFA, já tô de olho no FIFA 26 eu pareço ele. Ontem à noite eu tava jogando basquete, bora pai, basquete noturno, bora, aí fui jogar basquete com ele, então Legal. assim, no quintal Que legal, tem um cara. certo espaço, né, a gente Rapaz, fica eu nunca brincando lá. imaginaria que você gosta de videogame. Videogame, me amarro. Eu jogo direto. É mesmo? Jogo Aí muito. você vê, né? Eu Eu teria mais o perfil de videogame, já não não jogo tenho, nada. cara. Eu também não. Mas só Aí jogo vê que futebol. hobbies Adoro, são- Jogo futebol. Um Não, hobby cara. que ajuda muito Meu a passar hobby é o tempo. Excel, cara. Meu hobby é brincar com eles, né, cara? Acho Legal. que a gente vai pro Caltrim Clube lá perto, joga bola, aí os sobrinhos também ficam cobrando, aí traz os colegas da igreja ou da escola e a gente marca Que lá, legal, paga futebol cara. e joga junto. Legal. Quando eu olho, eu sou o cara já de 40 anos, 41, jogando com um monte de adolescente de 15, 16, 17, porque eles querem que eu Mas tu jogue. joga, Edmilson? Eles dizem que eu jogo bem, né? Então tá bom. Mas se eu não passar do limite atual, acho que eu ainda consigo jogar mais um pouquinho. Tem vaga Sou- no Vasco, com certeza. Sou pastor, né? Também, que foi uma outra carreira que eu curiosidade, segui, uma né, outra cara? formação que eu tive além de direito. Interessante. Legal. Também sou, como o Wagner mencionou, caseiro, gosto de churrasco, gosto de família, gosto de reunir a galera lá em casa. Hoje, de novo, tem uma galera indo lá em casa que eu amo muito receber. Então, esse tem sido o meu perfil. E a palavra que me define, cara, depois que a minha história se desenhou no meu nascimento, minha mãe teve eclâmpsia, entrou em coma e o médico descartou a possibilidade da gente sobreviver, tanto para meu pai quanto para meu tio, para minha família que estava lá. E a gente conseguiu sobreviver, eu só posso dizer que eu sou abençoado. Nossa, eu tenho que muito legal. mais do que poderia imaginar e acho que muito mais até do que mereço. Então, Nossa, que legal. continuar tocando a vida Bacana. com humildade, obviamente, né? A gente precisa aprender, às vezes, não fazer um barulho excessivo diante de algumas situações, né? Porque carroça vazia que faz barulho. E a gente mostrar o que a gente sabe e mostrar também que a gente tem interesse em continuar vivendo e aprendendo, Isso se aí. relacionando, porque não tem nada que substitua as pessoas, o ser humano, né? Saber, eu gosto de conviver com o Wesley, eu gosto de conviver com o Wagner. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal, mas eu posso contar com vocês, que vocês vão me ajudar. E falta isso no nosso mercado. Olha, adorei essa finalização. Achei que mostrou muito, até que eu que convivo com vocês com mais frequência, assim, um lado que de repente que eu ainda não tinha e que Sim, e é a legal gente... pra ver como faz conexão, né? cara? e a Como gente... não muda a nossa percepção. Por exemplo, eu sei uma coisa que o Edmilson gosta de carro. Muito. Não gosta de carro? Então, Muito. isso aí a gente tem em comum, a gente gosta de carro. E o Wagner esposa gosta de cantar. Minha esposa O Wagner gosta de gosta cantar, Minha esposa Uma essa semana, palhinha. tu tá olhando vídeo no YouTube desse carro, porque tu não vai comprar? Eu falei, mas eu gosto. Mas, rapaz, olhado paga. Lançamento, eu gosto, é lindo. Esse aqui é Mas eu tô assim, entra logo num negócio aí pra tu aprender a cantar, pelo menos, pra não ficar sofrendo aqui. Então tá definido. Nós vamos ter que fazer um churrasco pra gente se reunir. Eu canto. Porque você canta, você joga o videogame lá, instala pra gente poder aí, jogar lá com enquanto tá certeza, comendo é. lá. O Marcelo fica avaliando ele cantar. Você toca algum instrumento? Não, tocar não toco não, mas eu gosto de cantar Então, também. Eu fico observando. Quem vai ficar na churrasqueira? Eu fico no churrasco. Vamos fazer igual The Voice. Perigoso. Você, Perigoso. né? Vai ficar igual The Voice. Eu vou olhar assim, se eu vou virar, se ele cantar bem, eu viro a cadeira. Essa é a minha especialidade. O churrasco. Fazer o churrasco é a minha especialidade. Ó, Então, Estamos hoje cumprindo aquela promessa que nós Sim, fizemos. ó. sim, sim. Próxima promessa que nós temos que cumprir, um churrasco. E vamos acabou fazer o de seguinte... Hambúrguer artesanal. Não, não. Um hambúrguer Vamos artesanal. fazer o churrasco e vamos gravar no dia do churrasco ali um videozinho curto pra videozinho poder publicar no pra canal publicar. também. Isso aí, Combinado. show de bola. Combinado? Combinado. Então tá bom, combinado. tá marcado. Tá marcado. Gente, eu quero agradecer a vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Que eu acho que hoje, de bate-papos que nós tivemos até hoje, foi o bate-papo mais aberto e que a gente teve mais troca. Porque normalmente é um bate-papo mais direcionado a um tema específico. E hoje eu pude conhecer um pouco mais do empreendedorismo visto pelos olhos de quem vive isso diariamente, mas conversando sobre empreendedorismo. Sim. E não conversando sobre a empresa da pessoa, como o mundo de empresas, né? E para mim isso foi muito gratificante. Eu quero agradecer imensamente a visita de vocês, que muitas das vezes a gente não conseguiria conciliar essa agenda, Verdade. mas que hoje, por bem do destino de Deus, a gente está todo verdade. mundo aqui reunido. É verdade. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, sem palavras. Tá aqui é muito bom, a gente se sente em casa. Eu brinco isso com vocês, cara, me sinto muito bem aqui. É muito bom
compartilhar um pouco da trajetória. Quando a gente fala com verdade e essência, parece que quem tá lá também sente isso, de uma certa forma. E eu só tenho a agradecer por tudo, pelos amigos que eu construí nesse mercado, por tudo mesmo. Não tem... Acho que muitas vezes a gente fica, mas por quê? Porque a gente esquece de agradecer, né? Então, assim, hoje realmente é só gratidão mesmo, não é clichê falar que eu tô grato, Deus sabe do coração aqui. Cara, só agradecer de verdade mesmo. Legal. Obrigado. Eu também me sinto honrado em estar aqui com vocês, né? E a gente espera que a gente se encontre cada vez mais, né? Por mais que as agendas sejam cheias. Sim. E é uma honra poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente viveu, um pouquinho do que a gente sabe, e ouvir também de vocês e aprender com vocês. Então, acho isso muito bom. A gente podia combinar encontros muito aí, legal. trimestrais, alguma coisa assim, pra gente falar sobre temas, né? É interessante, cara. Vamos falar temas, né? De repente a gente, A gente escolhe um tema específico e aí reunir nós 4 aqui e a gente faz. A gente pode fazer. Vamos Tem ver. muita coisa acontecendo, né? Vamos ver se o público vai engajar. Pode ser que seja, né? Pode ser, vamos Pode fazer ser que a isso. gente esteja falando aí daqui a pouco 1 milhão de views, quem sabe? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tá marcado o churrasco, só pra deixar claro. É né? verdade. Hambúrguer artesanal. Isso, e quero deixar mais um recado pra vocês aqui, inclusive para uma pessoa especial hoje, pro Vicente Marquesi, presidente do Clube dos Síndicos de Jacarepaguá. Verdade. Hoje em dia até mudou o nome, é Clube dos Síndicos... Associação Associação do Clube dos Síndicos. Brasileira dos Síndicos, condomínios e síndicos. De condomínio, Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios, ou Condomínios e Síndicos do Rio de Janeiro. Verdade. Não, brasileiro ou Rio de Janeiro. Eu sei que eu me confundi, não importa. Um abraço pro Vicente Marquesi, e assim que a gente souber exatamente o nome da associação, a gente passa pra vocês, tá bom? Exatamente. É um cara sensacional. Não é? Tem que seguir lá. Muito parceiro. O Instagram, inclusive, é Clube dos Síndicos RJ. Clube dos Síndicos Eu RJ. sigo lá, você tem que seguir também. Exatamente. Clube dos Síndicos RJ. Então siga lá. E uma vez eu quero agradecer vocês e tchau, Mundo Condominial. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.